Eu estava apenas descendo para jogar o lixo fora quando ouvi um urro repentino da senhora vizinha e imediatamente procurei a origem do som. Vi a mulher inclinada para o lado, com a perna esticada levemente levantada, tentando calçar novamente, quando o chinelo de salto caiu. Com o pé, ela puxou e calçou uma sandália de cristal, e meus olhos se arregalaram instantaneamente. Jean, detectada a senhora vizinha, sem uso há 2 anos, necessitando urgentemente de manutenção. Anfitriões, ativem a habilidade de mestre de reparos. Preço de venda, 666. Recompensa pela primeira manutenção, 100.000 yuans e um prêmio misterioso. Fiquei chocado. Irmãozinho Tom é realmente capaz de tudo. Enquanto eu estava atordoado, Baixa Oxial franziu a testa. Como essa pessoa pode ser um bicho-papão? Isso é tão indelicado. Eu também reagi imediatamente. Imediatamente retirei o olhar e sorri sem jeito, dizendo, desculpe, foi sem querer. Você se parece muito com um parente meu. Baixa Oxial ficou sem palavras. Que forma estranha de paquerar. Mas esse garoto é bem bonito, um cachorrinho selvagem. Uma pena eu estar casada há 2 anos. 2 anos sozinha, indo e vindo do trabalho todos os dias sem um homem para se importar. Aquele homem morto está sempre fora, fazendo com que ela fique olhando para o computador até tarde da noite. Irmã, eu a vi olhando para si mesma como se estivesse no mundo da lua, acenando com a mão na frente dele, secretamente orgulhosa de sua aparência, que é muito popular entre as garotas, pelo menos tem um certo charme. Mas namorar é uma coisa, esperar para entrar na sociedade e descobrir que beleza não serve para nada, dinheiro é o mais importante. Baixa Oxial então voltou a si, e suas bochechas coraram de dor. Garotinho bonito. O quê? Ele inconscientemente perguntou isso por tanto tempo que me deixou confuso. Será que essa é a paquera de uma mulher mais velha? Uau, então essa é uma grande oportunidade. Por que eu nunca te vi antes? Você se mudou recentemente? Baixa Oxial perguntou, corando, tentando parecer calma. Sim, bem ao lado do seu. Irmã, nós somos vizinhos. Eu fiz uma expressão de garoto puro. E também puxei minha camisa, mostrando meus músculos abdominais. Eu costumava praticar esportes. Meus músculos abdominais ainda não se degeneraram em um só. Os olhos de Baixa Oxial se arregalaram. Eu quero um cachorrinho selvagem. Embora ela pensasse assim, ela não ousou se expor muito. Ela acenou com a cabeça. Imediatamente se virou e se curvou para pegar o saco de lixo. No momento em que ela se curvou, eu a observei sem piscar. Que destino! Eu e Baixa Oxial viemos para Luncia antes e depois. Não tinha dado 2 passos quando percebi que Baixa Oxial era uma assassina de costas, com uma postura de andar encantadora e cheia de charme. Especialmente a forma como ela caminhava, adicionava ainda mais feminilidade. Havia uma casca de banana sob os pés de Baixa Oxial. E Baixa Oxial não percebeu nada. Antes que eu pudesse reagir, Baixa Oxial pisou nela. No instante seguinte, ela soltou um ai e escorregou, quase caindo de cara no chão. Felizmente, a senhora vizinha tinha um bom equilíbrio. Ela se estabilizou rapidamente, mas o pé direito escorregou para frente rápido demais, e metade do seu pé saiu da frente da sandália de cristal. A fivela do sapato quebrou de repente. Quem mandou pisar na casca de banana? Não consigo expressar a atitude de eu sou inocente. As minhas mãos estavam suando. Baixa Oxial estava furiosa. Se tivesse reagido mais lentamente, teria sido muito vergonhoso. Ela jogou o cabelo para trás da orelha, estendeu a mão para se apoiar e só então se endireitou. Irmã, você está bem? Assim que ela se firmou, ouviu alguém gritar. Ao se virar, viu o cachorrinho. Ah, não! Como é que ele se chama? Parece que ele nem se apresentou. Venha, me ajude. Eu me ofereci proativamente. Não precisa, está tudo bem, só o cadarço do sapato quebrou. Baixa Oxial balançou a cabeça com uma expressão embaraçada. Ela se levantou sozinha, mas o pé estava preso pelo cadarço do sapato. Ela teria que se sentar para tirá-lo. Mas não havia onde sentar ali. Baixa Oxial puxou o pé para cima e tentou esfregar no chão, mas não adiantou. Quando ela estava prestes a se curvar para tentar, eu disse, irmã, fique parada, eu te ajudo. E me abaixei diretamente. Ah, não, não precisa. Antes que ela pudesse terminar a frase, eu já estava abaixado ao lado da perna dela. Segurei o tornozelo dela com uma mão e puxei a sandália de cristal com a outra. Depois de balançar um pouco, consegui tirá-la. No momento em que minha mão tocou seu tornozelo, o rosto delicado de Baixa Oxial ficou vermelho instantaneamente. Ela rapidamente olhou em volta secretamente.
com medo de que alguém percebesse a cena. E naquele momento, eu estava um pouco atordoado. Só de perto percebi que os pés da vizinha eram realmente lindos. Quase perfeitos em forma de jade. Claro, além dos pés, eu também estava olhando para a janela pop-up do sistema. Detectada a sandália de cristal de uma mulher com a fivela do sapato quebrada. Acabou de sofrer um acidente. Parte do corpo foi cruelmente rasgada. Recompensa de reparo, 1000 yuans. TSK. Isso é possível? O quê? Ao ouvir isso, a cor do rosto de Baixa Uxiao, que tinha acabado de diminuir, aumentou novamente instantaneamente. O que significa isso? Como é que você, um garotinho, é tão lascivo e calculista? O quê? Isso é possível? Foi você quem tirou o sapato à força, né? Ah, não, irmã, você entendeu mal. O que eu quis dizer é que essa sandália conseguiu quebrar assim? A qualidade não é boa. Eu expliquei puramente. Droga, não me entenda mal. Embora eu tenha algumas ideias. Mas isso é por causa do Tongzi. Vendo-me ansioso para explicar, Baixa Xiao não pôde deixar de sorrir. Este garoto é interessante. Sim, a qualidade é muito ruim. Baixa Xiao disse casualmente, olhando para as horas. Um pouco frustrada. Como vou usar isso? Tenho que voltar para trocar. Não precisa, eu tenho Super Bonder aqui. Basta molhar um pouco. Eu chego já. Ainda bem que quando eu estava consertando as coisas, eu coloquei o Super Bonder que não usei no bolso. Isso será útil agora. Se Baixa Xiao voltar para trocar, como vou ganhar esses 1000 yuans? E se houver uma recompensa crítica? Ah, você está carregando o Super Bonder? Em que você trabalha? Baixa Xiao ficou surpresa. Eu sou um reparador. Você pode me encontrar para abrir fechaduras, consertar canos de água e desentupir esgotos. Enquanto falava, estendi a mão e olhei para Baixa Xiao. Segure-me um pouco. Eu te ajudo a colar e você pode usar. Baixa Xiao estava um pouco envergonhada, mas acabou colocando a mão no meu ombro. Com um ponto de apoio, finalmente conseguiu ficar de pé. Abri o Super Bonder e apliquei na superfície quebrada. Após esperar 10 segundos. Esses dois sapatos estão colados. Eu sorri e disse, tudo bem agora. Baixa Xiao pegou e girou. Não deve ser um grande problema, desde que eu consiga chegar à empresa. Então, fique de pé, eu ajudo você a calçar. Depois de dizer isso, peguei e me agachei. Ei, Baixa Xiao queria recusar, mas eu me movi muito rápido. Será que esse garoto está aproveitando para tirar vantagem? Ela colocou os pés no chão e calçou os sapatos, abaixou-se e apertou a boca do sapato. Naquele instante, minha cintura não foi sugada. Que lindo! Meus olhos estavam fixos. Obrigada. A propósito, eu nem sei seu nome ainda. Endireitando-se, Baixa Xiao perguntou proativamente. Lin Shen. Bom nome. Baixa Xiao sorriu. Então, eu vou indo. Estou indo para o trabalho. Tchau, irmã Bai. Eu a observei até não poder mais vê-la. Só então retirei meus olhos com satisfação. Assassina de costas. TSK. Essa frente também é matadora. Este corpo. Não dar uma nota sem seria uma ofensa aos meus olhos. A voz do sistema soou novamente. O poste de luz danificado à frente está caindo e anseia por recuperar a luz. Recompensa de reparo de 5.000 yuans. Não é Tongzi. Esse é um poste de luz de 3 metros de altura. Como vou alcançar para consertá-lo? Cheguei sob o poste de luz, olhando para cima para o poste de 3 metros de altura. Estou tocando meu queixo. 5.000 yuans. Tenho que ganhar. E é um bom momento para ir ao comitê de bairro. As instalações desta antiga comunidade estão envelhecendo. O valor das recompensas de reparo é bem alto. Então, cheguei ao salão de atendimento do comitê de bairro da comunidade Jingua. Imediatamente empurrei a porta e entrei. 2 belas funcionárias apareceram diante dos meus olhos, uma com uns 27 ou 8 anos. É uma beleza com classe, com traços faciais muito bonitos. A outra tem apenas 21 ou 2 anos. Deve ser uma estagiária recém-chegada, com uma aparência doce. Caminhei até a recepção. A beleza madura e elegante me cumprimentou calorosamente. Em que posso ajudá-lo? Olá, irmã. Eu mostrei um sorriso e disse diretamente, a lâmpada da rua ao lado do edifício número 3 não está funcionando. Gostaria de pegar uma escada emprestada para consertá-la. Consertar a lâmpada da rua fez com que as duas trocassem olhares, com expressões estranhas. Você é morador do nosso condomínio? A irmã mais velha perguntou suavemente, com uma voz muito gentil. Sou inquilino.
Ontem à noite vi que a lâmpada da rua não estava funcionando e gostaria de ajudar a consertá-la. Consertar a lâmpada da rua é responsabilidade da nossa administração. Providenciaremos para que alguém a conserte. Muito obrigado. Eu me apressei em explicar, estou fazendo um estágio recentemente e gostaria de praticar minhas habilidades de reparo. Não podemos deixar vocês fazerem isso. Então, devo desistir da minha recompensa? Preciso praticar. As duas ficaram ainda mais surpresas. É assim que se pratica. Sim, irmã. Entendo. A irmã mais velha assentiu e concordou prontamente. Xiaolin, fique de guarda. Se houver algum problema que não conseguir resolver, me ligue. A irmã mais velha saiu da recepção. Eu dei uma olhada. Nossa, que corpo! A parte superior era um terno feminino, com uma camisa branca por dentro, o cabelo preso de forma fofa e elegante, e ainda usava meias de seda. Parada ali, era incrivelmente sexy. Quando ela caminhou até meu lado, uma fragrância perfumada me atingiu. O cheiro era muito embriagador. Ela me levou para fora da porta. Havia um depósito na frente do condomínio. Tem uma escada telescópica lá dentro. Daqui a pouco, eu te ajudo a segurar, ela disse enquanto caminhava. Mas quando ela se virou, percebeu que eu estava sempre andando atrás dela. Ei, venha para a frente. Não fique sempre atrás de mim. Eu resmunguei um pouco relutante. Irmã, vamos adicionar um contato. Eu disse de repente. Por quê? Ela perguntou sorrindo. Para me ajudar a conseguir clientes. Estou falando sério. Isso é bom para a administração também. Afinal, sou de graça. Ok, vendo quanto você está se esforçando, vamos adicionar um WeChat. Ela concordou prontamente. Logo chegamos ao depósito. Eu entrei e carreguei a escada. Ainda por cima, peguei um conjunto de ferramentas de reparo emprestado. Fomos em direção à lâmpada da internet. Coloquei a escada extensível de lado primeiro. Levantei a cabeça e olhei. A recompensa é de 5.000. Irmã, segure a escada para mim. Vou ver como consertar primeiro. Subi com as ferramentas. A luminária abriu com sucesso. Depois de uma inspeção, descobri que o problema era na lâmpada. Desci primeiro para comprar uma lâmpada. Depois de voltar, coloquei uma nova. Recoloquei a carcaça e o abajur. Depois de descer, mal podia esperar para ligar a lâmpada para testar. Ivei não foi embora por muito tempo. Apenas ouvi um som de chiado. A lâmpada LED acima acendeu de repente. Jim, parabéns ao hospedeiro por obter a Enciclopédia Avançada de Eletricidade, enciclopédia completa de produção e manutenção de luminárias. Bônus de imunidade à corrente elétrica dobrado. A recompensa foi emitida. Olhando para a grande lista densa de recompensas. Meu couro cabeludo ficou dormente. Meu Deus, 4 recompensas de ataque crítico. Que diabos é essa imunidade à corrente elétrica? Não tomar choque é isso que significa? Isso não significa que eu posso tocar nos fios e não vai acontecer nada? Você realmente consertou para mim. E Evei elogiou. Primeiro, coloque a escada e as ferramentas de volta no armazém. Ela se curvou para pegar a caixa de ferramentas. Meus olhos brilharam de repente, olhando fixamente. E Evei já estava vestindo uma saia lápis. A sensação visual ao se curvar é simplesmente explosiva. Apressei-me em desviar o olhar. E Ivei olhou para mim de forma estranha. Não foi uma ilusão, certo? Esse garoto estava me espiando. O canto da boca da mulher não pôde deixar de esboçar um sorriso. Ela também sabe que tem um corpo muito bom e costuma ser observada por homens. Embora ela também não seja mais tão jovem, esse corpo ainda é muito atraente para os mais jovens. Então você vai em frente. Levantei a escada, mas vi que Ivei não se mexeu. Lembrei a ela. E Ivei assentiu e passou por mim. Como estava perto demais da escada. Ouvi um som de rasgo. E Ivei de repente sentiu um frescor na perna esquerda. Meu olhar foi para a direção do som. Caramba, a meia calça de Ivei ficou presa na borda da escada. Foi rasgada gloriosamente assim. A meia calça foi rasgada, revelando um buraco. A borda enrolou automaticamente devido à elasticidade, fazendo com que meu nariz sangrasse instantaneamente. Ah! E Ivei gritou de repente. Apressei-me em me curvar, puxando-a para cima com força. Antes que eu pudesse aproveitar por alguns segundos, Ivei já havia puxado para cima novamente. Só que o buraco estava apertando sua perna, balançando ao vento. Que sorte! Sinto muito, irmã. Reagi e rapidamente desviei o rosto, cheio de vergonha. E Ivei se agachou apressadamente. Vermelha de raiva. É tudo culpa sua por eu não ter prestado atenção. Neste momento, ela deve estar se sentindo muito envergonhada.
Bagunça total não seria nada, mas acabou de ser rasgado completamente, e bem na frente desse garoto bonito. Embora esse garoto bonito seja mais novo que eu, ele ainda é um homem. Irmã, vamos voltar enquanto não tem ninguém por perto. Eu a alertei. Eve levantou a cabeça apressadamente, levantou-se rapidamente e caminhou em direção ao saguão. Eu a acompanhei, mas a meia calça apertando sua perna realmente chamava a atenção. A pele era tão branca quanto a de um bebê. Enquanto eu pensava, a janela pop-up do sistema apareceu novamente. Jim, detectada meia calça preta danificada. Sofreu um acidente inesperado, rasgada violentamente. Por favor, deixe-me partir inteira. Recompensa de reparo, 500 yuan e um prêmio misterioso. Meus olhos se arregalaram instantaneamente. Como posso consertar algo que não são meias? Meu Deus, você está me obrigando a fazer algo nojento. Mas a recompensa era realmente tentadora. 500 yuan não é nada, mas o prêmio misterioso eu preciso pegar. Nesse momento, eu segui Eve até a porta do saguão. Vendo que eu estava olhando para sua perna, o rosto de Eve ficou instantaneamente vermelho. O que você está olhando? Só porque você é bonito acha que pode fazer o que quiser. Ficar olhando para as minhas pernas assim. Ah, não, irmã, não me entenda mal. Só então voltei a mim e expliquei rapidamente. Eu só queria perguntar se eu poderia pegar sua meia calça para praticar? O quê? A expressão de Eve era de raiva. Pegar minha meia calça para praticar? Você só quer praticar? Não, irmã, você está me entendendo mal. Eu sou costureiro. Assim que percebi o que ela estava pensando, expliquei rapidamente, mas não importava como eu explicasse, parecia errado. Nenhum costureiro de verdade pegaria uma meia calça para praticar, com certeza. Eve ficou ainda mais furiosa ao ouvir isso. Costureiro, e daí? Você quer costurá-la de volta? Ah, eu tinha essa intenção. Tentei desesperadamente encontrar uma boa desculpa. Mas, por mais que eu procurasse, não havia nenhuma desculpa. Que bom, eu até pensei que você fosse uma pessoa legal, mas eu não esperava que você fosse. Ela apontou para mim, furiosa. Irmã, não fique brava. Eu estudei design de moda na faculdade. Vendo isso, eu só quero desafiar minhas habilidades manuais. E, irmã, eu realmente não estava olhando de propósito. É que você é muito bonita, sua pele é branca e seu gosto é tão bom. Eu adoro ver você usando meia calça. Em meu desespero, eu disse um monte de coisas sem sentido. E Eve ficou confusa ao ouvir. Que bobagem! Ele gosta de me ver usando meia calça? Garoto, você tem bom gosto. Atrever-se a me paquerar no primeiro encontro. No entanto, vendo que eu estava gaguejando, Eve não conseguiu se conter. Ela soltou uma risada. Vendo Eve rindo, eu fiquei um pouco confuso. Que situação? Como te explicar? Estou um pouco confuso. É mesmo assim? Ele perguntou franzindo a testa. Eu acenei solenemente com a cabeça. Como te explicar? Você é sexy e linda. Eu adoro ver você vestida assim. Não querendo dizer isso, Eve me interrompeu rapidamente. Ela revirou os olhos para mim e perguntou, estou falando a verdade, coisas de verdade. É garantido. Eu acenei rapidamente com a cabeça, mas meu coração deu um pulo. Não vai rasgar a meia calça tão apertada, né? Mesmo assim, não posso te dar, disse Eve, vendo minha expressão ansiosa. Ela estava furiosa. Galtou entrou no saguão. Assim que entrou, sentiu o coração disparar. Ele nem sabia por quê. Lambuchen realmente queria dar para aquele pirralho. Exame médico. O que aconteceu? O estagiário Zhonglin ouviu a voz. Quando levantou a cabeça, viu Eve entrando com um buraco enorme na meia calça. Ele se assustou. Nem me fale, estava na escada e rasguei, explicou Eve, impotente. Eu ainda achava. Zhonglin soltou um comentário casual. Achava o quê? Eve se debateu. Eu achei que tinha encostado em um fecho. Zhonglin ficou um pouco sem graça. Eve estava sem palavras, pensando no que essa garota tinha na cabeça. Não tem tantos fechos assim. Assim que disse isso, ele percebeu e viu Eve distraída. Zhonglin teve um pensamento estranho. Lambuchen realmente. Não, espera aí. Você não ia ajudar aquele garotão? Rasgou desse jeito. Lambuchen é aquele garotão? Naquele instante, seus olhos se encheram de uma intensa chama de fofoca. Eve voltou a si, foi atrás do balcão de atendimento, tirou a meia calça e a enfiou no bolso. Zhonglin ficou surpreso. Não deveria jogar fora direto? Eu ainda tenho que fazer aquele garoto. Devolver a escada. Você fica de olho mais um pouco, disse Eve, virando-se e saindo do saguão.
Zonglin coçou o queixo, pensando, será que algo vai acontecer entre eles? Ouvi dizer que as mulheres de 27, 28 anos gostam muito de garotos novinhos. Eu e Eve voltamos ao depósito. Eu também guardei a escada e a caixa de ferramentas. Quando estava prestes a sair, Eve me chamou de repente. Toma, isso é para você. Eve estendeu a mão, corando, e disse baixinho. Ah, eu fiquei confuso. Eu estava até pensando em revirar a lata de lixo. Como assim? Isso não pode ser visto pelos outros. O rosto de Eve ficou vermelho como bife de fígado. Sua mente estava confusa. Eu acenei com a cabeça. Seus olhos não puderam deixar de e flutuou para as pernas de Eve. Embora não houvesse mais a proteção da meia calça, ainda era super sortudo. Retas e longas, eram simplesmente requintadas. Ainda olhando? O rosto de Eve ficou vermelho. Estou envergonhado, irmã. É que você é tão linda, mais linda que uma modelo. Não foi intencional. Minha cabeça parecia um pouco tensa. Deixe-me sair rapidamente. Me mande uma mensagem daqui a pouco. Não entre no saguão. Ele repetiu as instruções. Não deixe ninguém ver, senão não vai dar para explicar. Eve estava muito séria. Pode deixar comigo, irmã. Prometo completar. Eu assenti e saímos do depósito um atrás do outro. Eve trancou a porta. Saí apressadamente. Voltei para meu apartamento alugado e coloquei a meia calça na mesa. Mas está realmente bem rasgada. Por um momento, realmente não sei por onde começar. E esta é a que Eve estava usando. Estava em suas pernas agora há pouco. Essa é uma beleza requintada. Com minha recém-adquirida habilidade divina, comecei a costurar ponto a ponto. Demorou cerca de 10 minutos. Olhei para os pontos que pareciam rastros de cachorro. Realmente não dava para ver. Asterisco din asterisco, parabéns ao anfitrião por receber um grande prêmio misterioso. O anfitrião recebeu um chicote de cobra de nível perfeito. Que diabos é isso? E ainda por cima de nível perfeito. Justamente neste momento, senti uma corrente quente fluindo através do meu chicote de cobra. No momento seguinte, meu chicote de cobra começou a vibrar lentamente como uma cobra. Em seguida, o chicote de cobra dançou, o chicote de cobra lambeu a parte inferior do corpo. O chicote de cobra enfiou a agulha na linha. Agora, a velocidade do chicote é de pelo menos 96 km por hora. Que diabos? Isso é uma acrobacia. Se dissesse que é útil, é extremamente útil. Nem tenho namorada. Se dissesse que não é útil, não serve para nada. Sou um solteirão convicto. Mas o irmão Tonzi é realmente incrível. Ele consegue mudar até isso. Só que é muito indecente. Peguei meu celular e mandei uma mensagem para Eve, dizendo que terminaria e entregaria daqui a pouco. Desci as escadas rapidamente e cheguei ao local. Em pouco tempo, Eve abriu a porta de vidro. Ela imediatamente veio até mim apressadamente, me puxou para o canto e estendeu a mão, dizendo, me dê. Acha que eu acabei de fazer algo de errado? Irmã, como pode caluniar as pessoas sem motivo? Eu parecia justo. Ao mesmo tempo, minha mão rapidamente enfiou no bolso e entreguei a ela. Eve pegou, não olhou e enfiou no bolso. Saia logo. E justamente neste momento, uma cabeça se espreitou cuidadosamente da esquina. Zongling viu esta cena com uma cara de fofoqueira. Seus olhos se arregalaram instantaneamente. Que merda! Não pode ser! A gerente E, normalmente tão séria, a fazer isto. Esta progressão é demasiado rápida. Assim que pensei nisso, vi Eve a virar-se para voltar. Apressei-me a correr de volta para o átrio de serviço. Depois, comi num restaurante pequeno e levei comida para casa. Quando cheguei à porta, olhei para o lado para a porta ao lado. A vizinha ainda não deve ter voltado. Estava a pensar em como romper a barreira. Isso são 100.000 yuans. E um pacote de presente misterioso. A recompensa é demasiado generosa. Principalmente a senhora é demasiado atraente. Voltei para casa e deitei-me na cama. Confuso, ouvi o som de saltos altos do lado de fora da porta. A vizinha voltou. Olhei para as horas. Já são 10 da noite. Voltar tão tarde. Que trabalho tão ocupado. No momento em que me levantei para ir à casa de banho, ouvi uma batida repentina na porta. É meia-noite, um pouco estranho. Professor, a olhar para os pés das pessoas. Não há mais nada de bom para ver? Aquele fogão a gás, o pequeno Lin, consegues consertar? Ele perguntou diretamente. Consigo, eu acenei com a cabeça. De repente percebi, já passa das 10. Por que é que ainda estão a consertar o gás? Assim que terminei de falar, percebi, irmã, ainda não jantaste, certo? Sim,
disse Baixa Oxial, impotente. O trabalho é tão ocupado que tenho estado a trabalhar até agora. Não queria fazer um macarrão instantâneo. Assim que terminou de falar, a voz do sistema soou. Jean detetado uma vizinha com fome. Há 8 horas sem comer nem beber, ansiosa por comer. Por favor, alimenta-a. Recompensa de reparação, 10.000 yuans, com um dom de culinária de nível mestre. Meus olhos arregalaram-se. Uau, esta é uma habilidade especial. Mas como é que a devo alimentar? Nesse momento, lembrei-me da comida que tinha levado para casa. Os meus olhos brilharam instantaneamente. Baixa Oxial viu os meus olhos brilharem instantaneamente. Ela assustou-se. Por que é que este rapaz está tão atrevido de repente? Será que ele quer fazer alguma coisa comigo? Ela recuou cautelosamente, mas ouviu-me dizer excitadamente, Irmã, espera um momento. Enquanto dizia isso, virei-me e voltei para casa, trazendo a sacola de plástico. Irmã, não precisa de comer macarrão instantâneo. Eu tenho isto, que levei para casa. Baixa Oxial ficou surpresa. É tão oportuno? Ela pegou na sacola e olhou. Carne de vaca estufada, fatias de carne cozida, frango cozido, tudo pratos principais. Ao ver estas coisas, Baixa Oxial ficou um pouco envergonhada. Eu como, e tu comes o quê? Cocei a cabeça e disse, isto é suficiente para nós dois comermos. Mas esqueci-me de pedir arroz. Então vou cozinhar arroz. Aquece-se a comida. Baixa Oxial não recusou mais. Já estava com fome. Neste momento, ao ver estes 3 pratos principais, a saliva não parava de sair. Eu acenei com a cabeça e tranquei a porta. Seguindo Baixa Oxial até sua casa, ao entrar vi um quarto limpo e arrumado, mas não vi sinais da presença de um homem. Em todos os lugares havia utensílios femininos. Vou cozinhar o arroz primeiro, disse Baixa Oxial e correu para a cozinha. Eu a observei entrar, colocando um avental de costas para mim. Fiquei a encarando por uns 3 segundos. De repente, Baixa Oxial se virou inesperadamente e viu meu olhar. Baixa Oxial disse de repente. O fogão a gás ainda está com um pequeno problema. Você pode dar uma olhada para mim? Senão, a comida não vai esquentar. Ok, eu disse, entrando na cozinha com relutância, com o olhar fixo no fogão a gás. O circuito estava interrompido. Eu vi o problema de relance. Uma vez encontrado o problema, resolvê-lo é muito mais fácil. Eu disse calmamente. Está sem energia, provavelmente é um problema no plug. Verifiquei o plug e a tomada e, com certeza, era um problema na tomada. Baixa Oxial encontrou uma tomada reserva. Depois de conectada, funcionou normalmente. É melhor você não entrar na cozinha. Eu vou terminar em breve. Baixa Oxial sorriu. 10 minutos depois, a comida estava quente. O arroz também estava cozido e ela trouxe tudo junto, até me servindo uma tigela de arroz pessoalmente. A comida entrou no meu estômago. Baixa Oxial parecia satisfeita. A sensação de estar satisfeito é realmente diferente. Eu, naturalmente, também estava fingindo comer, afinal, uma bela vista acompanha a refeição. Em pouco tempo, ela viu um grão de arroz grudado na ponta do meu nariz e soltou uma risadinha. O que foi? Fiquei inexplicavelmente confuso com a risada dela. Você tem arroz no nariz, Baixa Oxial apontou. Por que você está agindo como uma criança? Depois de dizer isso, ela estava prestes a se levantar para me limpar quando viu minha língua esticada. Eu a lambi para cima e, de repente, consegui lamber o grão de arroz do meu nariz. Baixa Oxial ficou chocada. Sua língua? Por que sua língua é tão comprida? Ela consegue lamber o grão de arroz no seu nariz? Em toda a sua vida, ela nunca tinha visto a língua de ninguém tão comprida. Lutei para reagir. Acabei de ouvir ela dizer que tinha arroz no nariz, e no momento seguinte, estiquei a língua para lamber. Só agora me lembrei. Esta é a habilidade de língua de nível perfeito que acabei de obter. Não esperava chocar Baixa Oxial, mas essa língua pode fazer mais do que isso. Vendo que ela estava interessada, eu deveria aproveitar a oportunidade para me exibir. Imediatamente abri a boca e minha língua começou a dançar na minha boca. A flexibilidade deixou Baixa Oxial boquiaberta. Era a primeira vez que ela via uma língua dançar, observando minha língua, ora dobrando-se em um C, ora formando a palavra vida. Em um certo momento, ela se enrolou suavemente em forma de arma. Vendo isso, Baixa Oxial de repente corou. Isto é um talento de primeira. Meu Deus, Baixa Oxial, no que você está pensando? Ela corou, segurando as próprias bochechas. Só sentia as bochechas em brasa, a temperatura tinha subido vários graus.
Eu estava me apresentando empolgadamente quando vi Baixa Oxial toda vermelha. Não sabia o que ela estava pensando e não pude deixar de perguntar: Irmã, o que aconteceu? Ah, nada. Baixa Oxial apressou-se a balançar a cabeça, com um olhar significativo. Não imaginei que sua habilidade com a língua fosse tão incrível. Isso resultou em muita força e derrubei a tigela. Ele se apressou para segurar a tigela. Mas a mão escorregou e os hashis voaram para fora. Os 2 hashis bateram alto na mesa de jantar e caíram debaixo da mesa do meu lado. Ele estava ocupado. Deixa que eu te ajudo a pegar, eu disse, curvando-me rapidamente para pegar os hashis. Ah, não precisa, mesmo que pegue, não dá para usar. Baixa Oxial praguejou consigo mesma, mas depois de alguns segundos de espera. Não me viu levantar. Baixa Oxial reagiu instantaneamente, com um rosto vermelho e parecendo doente, e se endireitou de repente. O rosto já corado ficou instantaneamente como se estivesse com febre. E foi nesse momento que finalmente me levantei, segurando os 2 hashis na mão, com um olhar puro, como se não tivesse visto nada. Que tal um par novo? Você viu alguma coisa? Baixa Oxial perguntou, com um rosto ardendo em brasa. Ela disse tonta. O que, irmã? Do que você está falando? Eu perguntei, balançando a cabeça. Os hashis caíram um pouco longe, não consigo alcançar. Eu acredito em você. Baixa Oxial pensou consigo mesma. Estava obviamente ali, mas esse garoto está fingindo não saber. Mas por que me senti aliviada? Ver e não dizer é o mesmo que não ver, certo? Quanto a mim, estou muito calmo agora. Mas por dentro estou muito feliz. Na verdade, tive uma recompensa inesperada, mas é absolutamente impossível falar sobre isso. Se você não disser, a mulher vai pensar que você viu e não viu. Se você disser, a mulher vai pensar que você não viu, mas viu. Complicado, né? Mas a lógica é essa. Eu vou pegar os hashis. Baixa Oxial ficou em silêncio por 2 segundos antes de se levantar e virar a cabeça para ir para a cozinha. Olhando para as costas dela, achei que essa refeição estava sendo muito especial. Pouco tempo depois, Baixa Oxial voltou com um novo par de hashis. Depois de sentar, juntou as pernas, virou-se ligeiramente e apontou os joelhos para um lado. Mais feminina impossível. Eu pensei, parece que ela também reagiu. Irmã, coma. E então enterrou a cabeça na comida. Baixa Oxial murmurou suavemente. Abaixou a cabeça e comeu em silêncio. Ninguém mencionou mais nada, mas todos podiam sentir. A atmosfera estava um pouco estranha. Comi rapidamente o arroz na tigela, levantei-me e perguntei. Onde está a sua caixa de ferramentas? Eu pego para você. Baixa Oxial, ao me ouvir dizer isso, também se levantou rapidamente, pegou a caixa de ferramentas e me entregou. Vou consertar a tomada. Coma mais um pouco. Enquanto falava, fui direto para a cozinha. Baixa Oxial não estava nem um pouco no clima para cozinhar. Já estava satisfeita antes e agora não está com vontade nenhuma. Ao me ver sair, Baixa Oxial rapidamente se levantou e perguntou. Consegue consertar? Sim, mas preciso desligar o disjuntor primeiro. Daqui a pouco, você usa a lanterna do celular para me iluminar. Ok, Baixa Oxial assentiu. Me guiou até a porta e desligou o disjuntor. De repente, tudo ficou escuro. Baixa Oxial ligou a lanterna do celular e a deixou acesa, depois me seguiu até a cozinha. Você fica do lado de fora iluminando. Lá dentro, eu uso meu próprio celular. Também liguei a lanterna do meu celular. Agachei-me e me preparei para entrar. Baixa Oxial assentiu rapidamente, curvando a cintura, me observando me agachar. Então ela sentiu um aperto no coração e rapidamente cobriu as pernas. Eu vi e não pude deixar de pensar. Ainda não tinha esquecido o que aconteceu antes. Mas mesmo que estivesse doente, olhando de baixo para cima, a forma física de Baixa Oxial era incrível. Também coloquei o plugue quebrado de volta no lugar. E então saí. Baixa Oxial ligou o disjuntor. Eu testei e, de fato, estava funcionando. Muito obrigada, Baixa Oxial disse com gratidão. Se não fosse por mim esta noite, ela não teria nada gostoso para comer, muito menos macarrão instantâneo. Irmã, não precisa ser tão educada comigo. Eu sorri. As bochechas de Baixa Oxial ficaram levemente vermelhas. Ela rapidamente jogou fora aqueles pensamentos confusos. De sua mente mais uma vez expressou sua gratidão. Irmã, você guarda essas coisas. Eu vou voltar primeiro. Está tarde, você tem que trabalhar amanhã. Eu planejo ir embora. Não é que eu não queira ficar, é que não posso. Eu também percebi.
Embora a senhora vizinha realmente precise de reparos, ela parece uma mulher honesta. Mesmo que eu tenha ideias, não seria tão rápido. Se eu tomar a iniciativa de agir, quem sabe se eu não acabo na cadeia. É melhor atiçar o fogo aos poucos. Tentar fazer com que a senhora tome a iniciativa. Assim posso garantir que tudo dê certo. Sim, sim, está realmente muito tarde. Você também precisa dormir cedo. Sinto muito por fazer você ficar acordada até tão tarde comigo. Baixa Oxial assentiu apressadamente. Embora esse lobinho fosse realmente atraente, ele não ousava ter esse tipo de pensamento. Assim, eu me tornaria uma mulher má. Enquanto falava, virei-me para a porta e, assim que peguei na maçaneta, Baixa Oxial de repente me chamou. O que foi, mana? Eu me virei, surpreso. Adicione o meu código V, Baixa Oxial. A nossa empresa tem tido quedas de energia ultimamente. É bom que você possa ajudar a consertar. Baixa Oxial encontrou uma ótima desculpa. Ok, estou precisando de trabalho. Eu acenei com a cabeça. Depois de terminar, Baixa Oxial acompanhou até a porta antes de se virar para fechá-la. O silêncio tomou conta, mas o coração de Baixa Oxial ficou agitado. Ele foi até o lugar onde eu estava sentado. Imaginando-se sentado do outro lado e, em seguida, curvando-se para pegar os pauzinhos inexistentes no chão, fingindo não ver. O rosto de Baixa Oxial estava vermelho. Involuntariamente, ele se lembrou da técnica especial que eu havia demonstrado antes. Ele não conseguia mais ficar parado e voltou apressadamente para o quarto. Jim, parabéns ao anfitrião por obter habilidades culinárias de nível mestre. Assim que a recompensa foi emitida, depois de verificar, apenas balancei as mãos no ar e dezenas de pratos surgiram do nada na minha cabeça. As habilidades culinárias de nível mestre são realmente absurdas. Mais uma vez, admirei a genialidade do irmão Tomzi. No entanto, olhando para a cozinha vazia de Vulin, sem nem mesmo uma panela, como cozinhar? Antes, quando aluguei a casa, não planejei cozinhar. Afinal, depois do trabalho, onde há tempo para isso? Olhei para as horas, bocejei e realmente me senti um pouco cansado. Afinal, estive ocupado o dia todo sem parar. Um dia, Baixa Oxial saiu cedo, mas as olheiras não conseguiam ser escondidas nem com maquiagem. Inconscientemente, ele olhou para a porta ao lado, a do meu lobinho. Baixa Oxial suspirou, balançou a cabeça e pensou em como passou mais uma noite em claro. Ele decidiu que hoje à noite tomaria a iniciativa, pegou seu celular e me enviou uma mensagem. Acordei às 10 horas. Abri meu celular e vi uma mensagem de Baixa Oxial. Muito obrigado por me convidar para jantar ontem. Hoje saio mais cedo do trabalho, me espere à noite. Vou preparar uma refeição deliciosa para te agradecer. Depois de ler a mensagem, um sorriso presunçoso apareceu no canto da minha boca. Parece que essa senhora vizinha já começou a tomar a iniciativa. Talvez esta noite seja a minha chance. Pedi um café da manhã, almoço. Coloquei na mesa e comi. É grave. É um pouco demais. Colocaram tanto glutamato monossódico. Não é à toa que estou com sede. Tiraram 30 segundos antes, credo. E o suco de milho é tão caro. Exagerei um pouco. Zhang Xinji está estranho. Por que meu paladar ficou tão fraco? Não é por causa do paladar, é por causa das habilidades culinárias de nível mestre. Uau, que mágico! Zhang Shen ficou estupefacto. Antes, quando comia comida para fora, só havia duas palavras: delicioso. Agora, delicioso é realmente delicioso, afinal a tecnologia e os ingredientes fortes são bem usados. Mas, ao comer, defeitos do prato aparecem automaticamente na sua mente, é simplesmente mais incrível do que um chefe de banquete de estado. Irmão Tongzi é realmente incrível, ele não pôde deixar de elogiar novamente. Satisfeito, Zhang Shen desceu para passear sem rumo, a informação de reparação da unidade externa amarelada do ar-condicionado ainda não mudou. Informações de reparação novas podem ser atualizadas de vez em quando nos bancos do condomínio. Mas Zhang Shen está com preguiça de olhar, ou não pode ser reparado. Ou o dinheiro é muito pouco, principalmente ele espera, o seu telefone. Já está na sala da administração, em princípio, alguém deveria estar a procurá-lo para fazer reparações ao domicílio, certo? No fim, passeou até a 1 da tarde e nenhuma chamada tocou. Qual é a situação? Zhang Shen franziu a testa e decidiu ir ao balcão de atendimento para ver, claro. Não é porque Evei é bonita. Definitivamente não é. Não pode ser teimoso. Chegou ao edifício número 1, abriu a porta e entrou. Não viu Evei à primeira vista, só Zhongling estava lá. Olá.
Zhongling ouviu a voz e inconscientemente cumprimentou com um sorriso, mas quando percebeu que era ele, só então sorriu. Ah, é você. Sim. Onde está a irmã Evei? Zhang Shen sorriu e perguntou. A irmã Evei é gerente do condomínio, geralmente está muito ocupada. Neste momento, deve estar numa reunião na sede da empresa. Disse Zhongling, se precisar de alguma coisa, eu posso ajudar. É assim. Zhang Shen acenou com a cabeça, sentindo-se um pouco desapontado. No entanto, esta Zhongling também é boa, jovem. Juventude, vitalidade e a beleza também é absolutamente top. Se fosse para ser namorada, seria absolutamente ótimo, pensou ele. Mas, na boca, ainda perguntou a coisa que mais o preocupava. Eu queria perguntar uma coisa. Como é que ninguém me pede para ir fazer reparações ao domicílio? Zhongling ficou surpresa por um momento. Não esperava mesmo que ela perguntasse isso, não é? Este negócio também não acontece todos os dias, pois não? Além disso, você acabou de deixar a informação aqui, não seja exagerado. Você está muito ansioso, não acha? Embora o nosso condomínio seja grande, não há coisas para consertar todos os dias. Zhongling queria rir um pouco, mas ao mesmo tempo estava um pouco estranha. Por que tanta pressa? Será que é por causa da irmã Evei? Um rapaz tão bonito. Como é que gosta de conhecer este tipo de pessoa? Será que eu não sou atraente? As pessoas são pelo menos raparigas bonitas, jovens e radiantes, certo? Não pode ser. Nosso condomínio é bem antigo e tem muita gente morando aqui. Zhang Shen não se chama Zhang. Zhongling piscou os olhos e sorriu. Uma das razões é... Na verdade, eles vieram procurar o nosso departamento de administração predial. A outra é porque eles não o reconhecem. O que quer dizer? Zhang Shen franziu a testa. Você é um aprendiz de reparador. Embora seja gratuito, as pessoas querem resolver o problema. Eles têm medo de perder tempo, explicou Zhongling. Na verdade, não é que ninguém pergunte. Ontem, os moradores dos edifícios número 4 e número 8 vieram perguntar. A irmã Evei também apresentou Zhang Shen proativamente. Mas quando as pessoas ouvem que é um aprendiz de reparador, isso não serve. Eles têm que ir trabalhar, vazamentos, aquecedores de água. Seja o que for que esteja quebrado, eles precisam resolver o problema. Gratuito. Se a sua técnica não for boa, é pura perda de tempo. Zhang Shen não esperava. Na verdade, é essa a razão. Mas realmente, esse tipo de reparação não custa muito dinheiro. Se a reparação gratuita não for bem feita, perder tempo é melhor do que gastar algumas dezenas de reais para consertar o mais rápido possível. Então, Zhongling, diga que sou um reparador de primeira linha. Já faço reparações ao domicílio há 5 anos. Zhang Shen disse imediatamente. 5 anos? Você tem no máximo 22 ou 23. Há 5 anos, tinha apenas 17, certo? Zhongling achou graça. Esse garoto realmente sabe como exagerar. Manutenção de primeira. Já vem com essa conversa. Não precisa duvidar, comecei a trabalhar aos 15. Zhang Shen falou bobagens. Zhongling revirou os olhos. Você é bom em inventar histórias. Afinal, você é um recém-formado ou um veterano experiente? Zhang Shen pensou um pouco. Ontem, parece que disse que era recém-formado. Zhang Shen tossiu secamente. Desculpe, só queria atrair clientes. Que tal assim? Você me ajuda e eu te levo para jantar, que tal? Sério? Ao ouvir falar em jantar, os olhos de Zhongling brilharam instantaneamente. Claro, além de jantar, podemos ir ao cinema, tomar um chá com leite, passear, ficar em um hotel, o que quiser. Tudo bem, disse Zhang Shen seriamente. Tão generoso. Zhongling ficou radiante, achando o garoto muito bom. Jantar, cinema, tomar chá com leite, passear, ficar em um hotel. Seu rosto ficou vermelho de repente. Pensando bem, essa sequência de eventos não é o que casais fazem? Ah, é? Esse cara está flertando comigo. Zhongling o encarou, zangada e envergonhada, e fechou a cara. Zhongling fez beicinho, com uma expressão séria no rosto. Não vou falar com você, cafajeste. Estou brincando, disse Zhang Shen sorrindo. Estou falando sério sobre o jantar. Vai ou não vai? Zhongling fez beicinho. No fundo, ela pensava, se eu não tivesse visto você e a irmã Evei, talvez eu realmente fosse. Afinal, Zhang Shen é realmente ensolarado e bonito. Ele é o meu tipo. Mas ao pensar no que aconteceu ontem, quem acreditaria que não há nada entre os dois?
Além disso, ele acabou de flertar comigo. Claro que não vou. Não vou mesmo. Eu é que ia ter despesas. A galinha não pode ser perdida, a oportunidade não volta. Zhang Shen disse com um sorriso ambíguo. Despesas? Que tipo de despesas? Zhongling piscou os olhos. Ainda assim, estava um pouco tentado. Ele era estagiário, o salário não era muito. Ainda tinha que alugar um lugar, comer e gastar. Sem falar em refeições grandes, até mesmo um prato de carne de porco cozida por 6,99 yuans, ele tinha que pensar 2 vezes. Raramente tinha essa oportunidade. Que tal? Não, não, não. Ele e a irmã Evei não tinham nada claro entre eles. Ele não se atrevia. Vendo seus olhos brilharem, com uma espécie de brilho de glutão, Zhang Shen sorriu. Então, vai depender de quanta ajuda a colega Zhongling pode me dar. Zhongling se apagou instantaneamente. Eu pensei que você fosse tão gentil assim. Afinal, ainda é um negócio. Ele disse isso fingindo, mas é claro que sabia em seu coração. Quem convidaria para jantar sem um propósito? Pequenas quantias não são dinheiro. Mesmo comer um macarrão, tem que ter algum valor, certo? Mas qual é o propósito dele? Não pode ser realmente para me ajudar a atrair negócios, certo? Impossível. Além disso, eu sou apenas um estagiário. Onde vou atrair negócios? Se ele não for burro, ele sabe que eu não tenho essa capacidade. Espere. Será que é por causa da irmã Evei? Ele quer saber notícias da irmã Evei comigo? Então, talvez seja realmente possível. Pensando assim, o olhar dele para Zhang Shen ficou estranho. O que foi isso? Ainda precisa da minha ajuda? Não. Que tipo de olhar é esse? Zhang Shen ficou surpreso. Ele não esperava que na pequena cabeça de Zhongling havia esse tipo de pensamento confuso. Ele pensou que ele estava pensando demais. Não é que eu pensei que você estava tentando me perseguir. Ah, que tipo de olhar? Este é um olhar de tirar vantagem. Zhongling rapidamente assumiu uma expressão séria e disse, eu só quero pedir sua ajuda para me promover. Não tenho ideias tão complicadas como você, Zhang Shen. Quem é que tem ideias complicadas? Zhongling resmungou uma frase, achando muito interessante. Se ela pudesse ajudar Evei. Ele, claro, também ficaria feliz. Trabalhando aqui, a irmã Evei cuida muito dela. Ajudá-la a conquistar esse cachorrinho é moleza. Pensando nisso, ele nem esperou Zhang Shen responder e acenou com a cabeça, dizendo, ok. Eu vou querer um banquete. Sem problemas. Zhang Shen acenou com a cabeça. Vamos marcar para a noite. Ok. Zhongling acenou com a cabeça. Agora são só 1h pouco. Ele também acabou de almoçar, claro. Principalmente porque ele está trabalhando. Ele só terá tempo depois do trabalho. Depois de marcar. Zhang Shen estava prestes a sair quando a porta de vidro foi aberta. Evei entrou carregando uma sacola de papel. Ouvindo o som, Zhang Shen e Zhongling viraram a cabeça ao mesmo tempo. Evei também ergueu a cabeça e, no momento em que viu Zhang Shen, parou imediatamente, com o rosto corando sem motivo, sentindo-se particularmente desconfortável. Em sua mente, ela não pôde deixar de pensar naquela costura torta. Ela não sabe o que ele estava pensando. Na verdade, ele levou de volta e até lavou. Não é como se aquela coisa ainda pode ser usada? Irmã! Zhang Shen não estava nem um pouco envergonhado. Imediatamente gritou, irmã Evei. Zhongling também gritou. Mas seus olhos não puderam deixar de se fixar em Zhang Shen. Ela percebeu que esse cara olhava para a irmã Evei com olhos muito ousados. Caso resolvido. Esse garoto gosta da irmã Evei. Zhongling confirmou sua ideia. Quanto a Zhang Shen, ele realmente estava olhando para Evei, que havia mudado de roupa hoje. Embora ainda fosse um terno feminino com uma camisa branca. Mas havia algumas diferenças no estilo. O mais importante é que ela estava usando calças sociais. Cobriu completamente suas pernas longas e bonitas. Mas essas calças sociais eram um pouco justas, mostrando suas pernas. Mostrando perfeitamente o formato de suas pernas, tornando-a ainda mais atraente. Zhang Shen achou que a maquiagem de Evei hoje era ainda mais charmosa. O que Evei está fazendo agora? Ela está a corar, como uma das pessoas envolvidas, o que aconteceu ontem. Ela se lembra claramente, então, quando o olhar de Zhang Shen seguiu seu corpo para baixo. Evei se sentiu desconfortável, ficou surpresa por alguns segundos, percebeu que não podia ser assim. Só então ela se recompôs, fingindo não se importar e perguntou, como você veio? O assunto do reparo, preciso da ajuda da irmã e Zhang Shen é muito doce na fala.
Eu sei, mas não há muitos reparos porta a porta no condomínio. Ontem vieram 2. Eu falei com eles, mas eles acham que você, como aprendiz, definitivamente não consegue. Yevei explicou. Eu ouvi Zhongling dizer, não tem problema. Devagar, Zhang Shen, ao contrário, a consolou. Yevei sorriu. Pensando um pouco, não precisa ser do nosso condomínio, certo? Eu posso perguntar para parentes e amigos. Claro, desde que seja reparo. Eu posso fazer tudo. Zhang Shen assentiu, não esperava que Yevei estivesse disposta a ajudá-lo tanto. Já seria uma grande ajuda falar com o pessoal da administração. Ela até está disposta a conseguir negócios de parentes e amigos. Ela é realmente boa para mim. Sim, certo. Por que se limitar ao condomínio? Yevei tem amigos, eu não tenho? Tantos colegas na faculdade. Ajudando um pouco, já tem negócio. Certo. Daqui a pouco vou enviar uma mensagem em grupo e também postar no Moments, procurar informações dos colegas. Sempre posso conseguir alguma coisa. Ela já teve uma ideia. Tudo bem. Volte primeiro. Se tiver negócio, eu te procuro. Não temos o WeChat. Yevei sorriu. Ok, muito obrigado, irmã. Zhang Shen assentiu, de bom humor, e se virou para sair do saguão. Não tinha ido muito longe quando Zhongling saiu correndo de dentro. Espere. Ela chamou em voz baixa. Zhongling, o que foi? Zhang Shen ficou um pouco estranho ao vê-la sair correndo. Ainda o que foi? Está falando sério sobre me pagar um jantar? Zhongling revirou os olhos para ela. Claro que estou falando sério. Zhang Shen assentiu, adicionou no WeChat e deixou o telefone. Como vou te avisar quando sair do trabalho? Zhongling olhou para ela. Zhang Shen ficou um pouco perplexo. Deu um tapa na testa. Olha só a minha cabeça, nem me lembrei disso. Pedir o contato de uma gata, que atitude. Se eu fosse dar uns pegas, morreria de vergonha. Zhongling ficou pasmo. Até isso ele consegue falar. Se não fosse pelo jantar, pela refeição farta, por ajudar a irmã Yevei. Você acha que eu te daria bola? Adiciona logo, ainda estou trabalhando. Zhongling insistiu. Zhang Shen pegou o celular sem hesitar. Rapidamente. Os dois se adicionaram no WeChat e deixaram os telefones. Vou voltar primeiro. Saio do trabalho por volta das 6. Te mando uma mensagem quando chegar a hora, disse Zhongling. E correu de volta apressadamente. Observando as costas de Zhongling, Zhang Shen tocou o queixo. Até que é gostosinha. Corpo ampulheta. De frente nem chama atenção. Mas de costas, o corpo é demais. Zhongling não fazia ideia que havia um par de olhos safados em suas costas. Quando ele voltou correndo para o saguão, Yevei não se conteve e perguntou. Por que correu tão apressado agora? Foi atrás do Zhang Shen? Que nada, fui atrás dele, não. Irmã Yevei, você está pensando demais, Zhongling deixou claro. Não, o que eu pensei? Yevei fez uma careta. O ir atrás que eu falei foi no sentido literal a. Zhongling percebeu e ficou um pouco sem graça. Ele pensou que ela estava falando em ter um caso ou algo assim. Nada a ver, foi só uma frase a menos. Ele sorriu e então perguntou timidamente, irmã, o que você acha dele? Yevei olhou para ele, com um sorriso significativo. É bonito, sabe lidar com as coisas, tem a lábia boa. Só é safado. Zhongling ergueu o polegar, admirado. Ainda bem que a irmã é esperta, o resumo é realmente perspicaz, muito perspicaz. Já está com sangue no rosto. Yevei riu e pensou. Perguntou, Lin Lin, esse garoto parece não ter grandes problemas, tem boa aparência e é bastante bonito. Mas gosta muito de falar demais, se você estiver interessada, deve investigar mais. Não se deixe levar tão rápido por esse garoto, pense mais em si mesma, irmã. O que está dizendo? O rosto de Zhongling ficou vermelho involuntariamente. Mas, ei, espera, você já deu a meia calça. Mas parece que não pretende namorar? A situação é um pouco estranha. Será que, nessa cabecinha dele lembrou-se involuntariamente de um romance que havia lido, onde uma tia de 30 e poucos anos se envolveu com um garoto novinho, mas superficialmente. Apresentou sua irmã mais nova ao garoto para namorar. E acabou sendo comida pelas irmãs do cara. Não, por que é tão parecido com essa situação? Estou falando de coisas sérias. Namorar pode, mas não morem juntos, uma vez que um homem consegue o que quer. Não sabe valorizar, entendeu? Yevei disse com seriedade. Entendi, estou ciente disso. Zhongling assentiu seguindo suas palavras.
Olhou para ela com curiosidade algumas vezes, realmente não conseguia ver nada, então tentou perguntar. Irmã, você também acha ele bonito, não é? Você tem alguma ideia? Eve ficou surpresa, olhando para o olhar travesso dela. E disse sem jeito, o que você está dizendo, sua garota? Sou pelo menos 4 ou 5 anos mais velha que ela. Mulher 3 anos mais velha traz tijolos de ouro, 5 anos mais velha pode trazer 2 tijolos de ouro. Zonglin murmurou. Ling Ling, o que você está pensando nessa cabecinha o dia todo? Não pode fazer piadas obscenas. Eve revirou os olhos para ela e foi trabalhar rapidamente. Não pense em besteiras. Zhan Shen assentiu. Depois de voltar honestamente para trás do balcão de atendimento, Eve estava um pouco nervosa. Ela jurou. Nunca pensou em ter algo com um garoto mais novo que ela. Mas depois do que Zhan Shen disse hoje, ela se sente estranha. Se for para falar sobre esse sentimento estranho, tudo começou com aquela meia calça. Vou jogar aquela coisa no lixo, ela pensou. Chegando em casa, Zhan Shen não se apressou em descer, mas pegou o celular e abriu o WeChat. Primeiro, deu uma olhada no bate-papo em grupo do dormitório 307. Bate-papo geral da turma de literatura e língua chinesa de 2021. Bai Xiao, Eve, Zhan Shen, etc. Não são muitas pessoas. Mas também não são poucas. Os caras do mesmo dormitório, os colegas de classe. Além das garotas da escola, vários grupos adicionados de clubes, estimando. Pode trazer muitos clientes. Depois de estudar um pouco, preparou o auxiliar de envio em massa. Em seguida, selecionou todos os amigos e cancelou Eve, Bai Xiao, Zhan Shen, etc. Editou diretamente a mensagem. Eu sou o Zhan Shen e atualmente estou trabalhando com reparos em domicílio. Tenho excelentes habilidades de reparo e sou proficiente em circuitos, encanamento, aquecedores de água, mesas, cadeiras, bancos, hackers de computador, cozinheiro, reparo de baterias de carros e bicicletas elétricas, vazamentos de casas, técnicas de massagem, etc. Preciso de muitos clientes. Se precisar de algo, entre em contato por WeChat ou telefone. Meu telefone é 187. Confirmou que estava tudo certo. Clicou diretamente em enviar e enviou novamente em vários grupos. Depois de um tempo, uma enxurrada de mensagens chegou instantaneamente. Meu Deus, fui hackeado. O que você fez com meu melhor amigo? Spam. Zhan Shen. Como você foi parar trabalhando como reparador? Zhan Shen, você está enfrentando alguma dificuldade? Uma enxurrada de mensagens, como se um tanque de peixe tivesse explodido, estava muito animado. Claro, a maioria ficou em silêncio, afinal. É óbvio que essas informações indicam que a conta foi hackeada, então, é claro, eles não se incomodam. Zhan Shen já esperava essa situação. Mas esses são todos clientes potenciais, preciso mantê-los bem. O que há de errado com ser um técnico de reparos? Puta merda! Imediatamente respondi um por um, não fui hackeado. Realmente me tornei um técnico de reparos. Minhas habilidades são muito boas, serviço porta a porta. Taxa de serviço gratuita. Puta merda! Eu sou um técnico de reparos. Não. Você não pode desejar coisas boas para seu irmão? Por que você está se juntando à confusão tão longe? Cubra as passagens de ida e volta, eu vou desentupir seu vaso sanitário. Ele ficou sem palavras. Ele também está ajudando um amigo prejudicial. Ele folheia enquanto conversa. Nenhum negócio. O efeito não é muito bom, hein? Zhan Shen coça o queixo. Ele não está desapontado. Sem mencionar eles, mesmo ele próprio. Se visse uma mensagem como essa, com certeza o bloquearia. Esquece. Vou postar no Moments também. Tenho que insistir em postar todos os dias, pensando. Ele editou o Moments novamente. Depois de postar, houve mais de 10 curtidas em um instante. E um bando de amigos prejudiciais com a mesma situação deixou mensagens abaixo. Bons negócios. Bons negócios. Bons negócios, Zhan Shen. Um pouco deprimido. Depois de conversar por algumas horas, de repente, o telefone tocou. Eram apenas 5 horas e Zongling já estava ligando. Zhan Shen se corrigiu, apreciando o fato de que a garota ainda era gulosa. Mas quando ele pegou o telefone, ele viu. Huan Jian? Uau! Por que ele está me ligando? Huan Jian, professor de educação física, os liderará por um tempo. O professor da turma deles. No entanto, quando penso nele, inconscientemente surge um agasalho antiquado.
No entanto, o que mais o impressionou foi seu físico. Um atleta. Seu físico é absolutamente incrível. Ele até tem abdominais. O único arrependimento é que, quando ele estava na escola, ele se vestia de forma muito conservadora e geralmente usava roupas bastante cafonas. Então a popularidade não é alta, mas Zanshen é diferente, aquele tipo de roupa esportiva folgada e sem estilo. Também não consegue esconder a forma do corpo. E este soft glue não é muito velho. Tem apenas 25 anos. Ouvi dizer que é porque as notas em esporte são muito boas. Foi uma admissão especial para ser professor. Parece que também tem conexões. De qualquer forma, em toda a universidade, não há muitos professores com 25 anos. No entanto, ele estava um pouco confuso. Já se formou. Como é que ele está a ligar? Na altura em que estava na escola, ele e ele não tinham uma relação especial. Oh, será que é um negócio a caminho? Ao pensar nisto, ele premiu a tecla de atendimento. Professor Soft, Zanshen gritou. Zanshen, você está a trabalhar como reparador? A voz de Soft Glue veio do outro lado. Suave e pegajosa, só de ouvir a voz, não se imagina que seja um professor de educação física. Sim, Zanshen acenou com a cabeça. Você realmente está a trabalhar como reparador? Eu pensei que você tinha encontrado dificuldades. A voz de Soft Glue estava um pouco surpresa. Professor Soft, precisa de serviços de reparação ao domicílio? Eu acabei de começar, não tenho muitos negócios. Zanshen aproveitou a oportunidade e conseguiu o negócio de forma decisiva. Não tenho muitos negócios, acho que os negócios estão maus, certo? Soft Glue disse uma frase. Na verdade, não está muito bom. Zanshen acenou com a cabeça. No fundo, ele disse para si mesmo, ganho apenas mais de 10.000 por dia. Zanshen, você tem notas muito boas, por que está a trabalhar como reparador? Soft Glue aconselhou. Encontre um emprego, não é melhor do que isto. Professor Soft, é tão difícil encontrar trabalho agora, e eu sou de fora. Se quero ficar aqui, só posso encontrar um emprego primeiro e pagar as taxas. Zanshen disse com seriedade. Na verdade, que taxas ele tem que pagar? Ele tem que ganhar dinheiro. Com um dedo de ouro, por que procurar emprego? Mas, obviamente, não se pode dizer isso na cara. Por que não percebi a sua personalidade antes? Soft Glue brincou. Oh, eu sempre fui muito honesto. O que o professor Soft acha da minha personalidade antes? Zanshen perguntou, achando estranho. Não é isso que está acontecendo? Você é um tagarela. Huan Jiao sorriu. Professora Huan, eu sou muito tagarela? Zanshen ficou meio sem palavras. Ok, você veio para fazer manutenção, certo? Que bom, os eletrodomésticos da minha cozinha estão energizados, não sei por quê. O disjuntor desliga de vez em quando. Já procurei vários técnicos, mas ninguém encontrou a causa. Então, cuide do seu negócio. Você pode me ajudar a consertar, disse Huan Jiao. Sério, Zanshen de repente teve uma sensação irreal. É mesmo eficaz? E é um problema elétrico. Então, eles têm um problema. Essas habilidades de eletricista dele não serão úteis? Claro que é verdade. Eu te enganaria, disse Huan Jiao. Tudo bem, mas amanhã. Tenho algumas coisas para fazer à noite. Zanshen ficou um pouco envergonhado. Tudo bem. De qualquer forma, não custa esperar mais um dia, disse Huan Jiao. Obrigado, professora Huan. Não precisa ser tão educado. Estou pedindo sua ajuda. Ok. Professora Huan, você é muito legal. Eu te ajudo com a eletricidade de graça. Isso não vai acontecer. Cobrar o quanto deve ser cobrado. Acabei de sair da escola. A vida não é fácil. Professora, você não está querendo se aproximar de mim, está? O que você está pensando? Há realmente um vazamento de eletricidade na minha casa. Ok, então te ligo amanhã. Ok. Depois de desligar o telefone, Zanshen se sentiu bem. Isso pode ser considerado um bom começo, certo? Depois de desligar o telefone, Huan Jiao ficou um pouco confusa. Embora a escola deles não seja uma escola famosa, ainda é um curso de bacharelado 211. Normalmente, ele não deveria estar trabalhando como reparador. Zanshen provavelmente. Ele realmente está com dificuldades. Ela ainda tem uma impressão muito profunda de Zanshen. Não é nada demais, é principalmente porque ele é bonito. Embora ela seja professora. Mas ela também é uma mulher. É normal prestar atenção na aparência dos meninos. Principalmente porque o contraste do trabalho dele é um pouco grande. Além disso,
A eletricidade da casa dele também está realmente com problemas. Muitos eletrodomésticos na cozinha estão carregados. Ele já levou choques várias vezes e contratou vários eletricistas, mas ninguém conseguiu consertar. Não dá para não usar. Zhang Shen está estimando. Certamente não tem essa habilidade, mas, como professor, ao se deparar com dificuldades, ajudar um pouco é muito normal. Zhang Shen lhe causou uma boa impressão. Como nativo, a ajuda que ele pode oferecer é limitada, considerando seus problemas de autoestima. Pedir a ele que venha para a manutenção e pagar um pouco mais é muito normal. Pensando nisso, ele se levantou e foi para o quarto pegar o tapete de yoga. Estendeu-o no chão da varanda em frente à porta de vidro e fechou as cortinas. Voltou para trocar de roupa de yoga escura, preparando-se para fazer yoga e pular ginástica aeróbica mais tarde. Aquecimento, aquecimento. Como professor de educação física, o treinamento físico é o mais básico. Além disso, ele gosta de pular ginástica aeróbica, que não é apenas saudável, mas também extremamente útil para a forma física. Até agora, ele ainda está muito satisfeito com sua forma física. Força, tente perder mais 1 quilo ou 2, incentivando-se secretamente. Em seguida, ligou o tablet, a música começou a tocar e ele começou a fazer yoga primeiro. Exercícios de alongamento. Se Zhang Shen visse, ficaria impressionado com sua forma física. Devo dizer que a professora de educação física de calças de yoga. O temperamento é simplesmente incrível, apenas a própria delicadeza. Ele também está muito satisfeito com sua forma física. Claro, quando vai para a escola dar aula. Não há necessidade de usar esse tipo de roupa. Ele não gosta de exibir sua forma física na frente dos outros. Então, geralmente usa roupas esportivas, e ainda por cima conservadoras. Isso faz com que ele pareça um pouco antiquado aos olhos dos alunos na escola, mas ele não se importa muito. São apenas alunos. Ele só precisa fazer bem o seu trabalho. 6:30. Zhongling ligou para Zhang Shen. Quando Zhang Shen chegou ao local, Zhongling já havia pegado a motoneta elétrica. Esperando por ele no cruzamento, Zhang Shen mudou-se de carro. Sim, o lugar onde moro é um pouco longe. Claro que tenho que ir de carro. Zhongling avaliou Zhang Shen, vendo que ele havia trocado de roupa e arrumado o cabelo. Ele deveria ter se arrumado, parecendo fresco e limpo. Parece dar importância, ok. Zhang Shen também não perdeu tempo. Chegou perto e sentou-se diretamente no banco de trás, segurando firme. Vamos, Zhongling recomendou uma frase, girando o guidão. Levando Zhang Shen para fora do bairro, seu pequeno carro elétrico de alumínio não é grande, com um banco de trás. O conjunto é rosa, deve ter sido comprado recentemente e está novo em folha. Depois que Zhang Shen se sentou, ele viu o cabelo cheio de Zhongling, porque estava muito perto. O cheiro de shampoo em seu cabelo estava vindo para ele, cheirando muito bem. Quando ele andava, fios de cabelo eram soprados pela brisa, passando pelo rosto. Comichão, a visão desceu até suas costas. Como ela estava usando um terno de trabalho feminino, você não pode ver nada olhando apenas para as costas, mas quando a visão desce novamente. Os olhos de Zhang Shen brilharam instantaneamente. Já foi dito antes que Zhongling tem uma figura de ampulheta extrema. Neste momento, andar em um pequeno carro elétrico é simplesmente visualmente explosivo, e a essa curvatura. Zhang Shen não conseguia suportar fechar os olhos. Neste momento, Zhongling estava andando em um pequeno carro elétrico. Fora da entrada do bairro, ele encontrou 2 outras motos elétricas entrando. Ele rapidamente virou para a direita para evitar bater, mas de repente pressionou. Na lombada na entrada do bairro, Zhang Shen, que estava totalmente concentrado e com os olhos vagando descontroladamente. Desprevenido, foi jogado para cima. O banco de trás deste pequeno carro elétrico de alumínio já era um pouco mais alto. A frenagem repentina pode fazê-lo deslizar para frente. Esta protuberância repentina na lombada, juntamente com o beliscão inconsciente de Zhongling no freio, o corpo de Zhang Shen atingiu suas costas sem nenhum sinal. Assustado, ele rapidamente abraçou a pequena cintura de Zhongling. Este momento de contato fez Zhongling congelar. Inconscientemente, ele apertou o freio de mão e, com um som, o pequeno carro elétrico parou diretamente e veio uma segunda colisão no local. Zhang Shen apertou ainda mais. Você ainda está abraçando. Seu rosto estava corado como uma flor de pêssego, e ela virou a cabeça e disse timidamente, Zhang Shen ficou envergonhado e apressadamente se moveu para trás. Não é minha culpa. Sua técnica não é boa, você até passou por lombadas. Ele não entrou em pânico nem um pouco.
Pelo contrário, ele a culpou primeiro. De qualquer forma, não era ele quem estava pilotando a moto, então realmente não era culpa dele. Zhongling ficou chocada. A batida de agora foi completamente inesperada. Originalmente, ela estava apenas um pouco corada e envergonhada, mas então esse cara, na verdade, começou a culpá-la. Você não sabe pilotar isso. Zhongling ficou furiosa. Mas ela realmente não tinha nada a dizer. Afinal, era verdade que ele não tinha prestado atenção na estrada. Para evitar outras pessoas, ele mesmo passou por uma lombada. Mas ao ouvir as desculpas desse cara, ela ficou com raiva. Eu sou quem está sendo aproveitada, e você ainda está me culpando. Ei, foi mal, foi mal. Não fique brava. Daqui a pouco, peça um banquete. Não seja modesta. Zhang Shen disse apressadamente. Originalmente era uma coisa pequena. Daqui a pouco vou te levar para comer coisas que não são tão comuns. Se não fosse porque você é uma jovem bonita e jovem, e eu sou um homem bonito e imponente, poderíamos ter essa reação. Tente com uma tia mais velha faminta como um lobo. As pessoas não se importariam com isso. Talvez até pisassem no freio de repente a cada passo. HMPH, apresse-se e segure. Zhongling fez beicinho e resmungou. Experimentar? Ok. Zhang Shen acenou com a cabeça. Ele aproveitou para colocar o braço em volta de sua cintura. Zhongling, ei. Desculpe, esqueci. Zhang Shen sentiu que ela estava brava. Ele imediatamente recuou e segurou a parte de trás. Zhongling não disse nada. Ela olhou para ele e pilotou a pequena moto elétrica para a frente. Mas desta vez, ele não se atreveu a frear bruscamente. E se esse cara aproveitasse a oportunidade para abraçá-la novamente? Acontece que, enquanto andavas, Zhongling só sentia seu pequeno coração batendo forte. A tensão aumentou repentinamente. Claramente era apenas um acidente. Por que o coração está acelerado? Zhongling, calma, mesmo que ele seja bonito. Ele nem é seu. Pense na irmã Yevei, como ela sempre foi boa para você. Ela cerrou os dentes, forçando-se a se acalmar, e então pensou com ressentimento. HMPH, a irmã Yevei está certa, ele é bonito. Mas é safado, moveu-se para frente imperceptivelmente, com medo de que esse cara se aproximasse mais aproveitando a oportunidade. Vendo esse pequeno movimento dela, Zhang Shen achou engraçado. Essa garota é uma trapaceira, realmente interessante. Pouco tempo depois, eles chegaram à faculdade. Zhongling estacionou o carro na beira da estrada. Depois de se certificar, Zhang Shen perguntou um pouco estranho. Por que aqui? Não disse que íamos comer em um restaurante chique. Zhongling revirou os olhos para ele. Ah, vai nessa. Você acabou de se formar, não tem muito dinheiro, aqui é barato, gostoso e econômico. E tem muitos tipos, apenas venha comigo. Oh, tão atenciosa comigo? Zhang Shen ficou surpreso. Originalmente se preparou para gastar uma fortuna. Só isso? Essa Zhongling é bem atenciosa. Para comer em um restaurante chique, também não precisa ser em um lugar muito caro, eu costumava comer neste lugar com frequência. Zhongling revirou os olhos para ele. Estou economizando seu dinheiro, eu sou muito boazinha, ok. Zhang Shen sorriu. A avaliação que ele tinha de Zhongling aumentou drasticamente, embora ela seja um pouco venenosa. Ainda é muito gentil. Ok, te escuto. Ele também não insistiu. Comida barata, econômica e deliciosa, não é qualquer comida. Seguindo Zhongling através da rua de lanches, virando duas esquinas, eles chegaram à beira do beco oposto, um restaurante bem avaliado. Olhando para a fachada pequena, mas o restaurante lotado, Zhongling disse. Não se deixe enganar pelo tamanho do restaurante, tem muitos tipos de pratos e são deliciosos, e o preço não é caro. O movimento é muito bom, mas tem muita gente, onde vamos sentar? Zhang Shen franziu a testa. Lá fora, certo. Deixe o chefe comer em uma mesa. Zhongling disse. Vamos entrar e chamar o chefe, rápido. A mesa foi montada, o chefe pegou o cardápio e Zhongling olhou. Pediu 3 pratos, carne de porco cozida com molho de soja, berinjela refogada. Carne frita com alho poró. Você diria que não é um prato puramente de carne, tem carne e legumes. Combinação de carne e vegetais. Como não é suficiente? Zhang Shen olhou para o cardápio. Calculando, não chega a 100 yuans. Como isso é suficiente para comer? Ele murmurou. Adicionou diretamente 2 pratos. Chefe, adicione uma porção de camarões fritos com óleo. E joelho de porco cozido com molho de soja. Não dá para comer tudo isso.
Zhongling se apressou em dizer, eu disse que é um banquete. Nenhum banquete está completo sem joelho de porco. Zhang Shen disse algo, sem ouvi-la. Zhongling ficou sem palavras. Não quer que eu economize dinheiro para você. Ok, então eu vou comer. Estou implorando para você. Arroz ou pães? O chefe sorriu. Só de olhar, dá para ver que são um jovem casal. Raramente são mesquinhos e a moça não desperdiça. Isso fez lembrar de quando era jovem, quando o marido a estava cortejando. Juventude, se foi para sempre. 2 porções de arroz, por favor, e 2 garrafas de aibi. Zhang Shen disse, olhando para Zhongling. Vendo que ela não se opôs, disse, então, por enquanto, é isso. Ok, espere um momento. A dona sorriu. Virou-se e começou a fritar rapidamente. Zhongling não pôde deixar de dizer, nós dois realmente não vamos conseguir comer tudo. Você pediu 5 pratos a mais. Se não dermos conta, embalamos para a viagem. É melhor do que desperdiçar. Zhang Shen sorriu. Daqui a pouco você leva para casa para comer como lanche da noite. Você acha que eu sou um porco? Lanche da noite engorda. Zhongling estava sem palavras. Você ainda acha que está gorda? Zhang Shen não pôde deixar de examiná-la. O que tem que ser grande é grande. O que tem que ser pequeno é pequeno. Que graça teria um corpo tão bom se fosse magro como um bambu? Zhang Shen, o que te importa se eu emagreci ou não a ponto de virar um graveto? Zhongling ficou sem palavras. Eu emagreci, mas não é para você ver. Só que, depois que ele disse isso, ele não pôde deixar de pensar naquela batida. Seu rosto ficou um pouco vermelho na hora. Suas filhas sempre acham que ser magra é bom, mas, aos olhos dos homens, o gostoso é ter carne. Zhang Shen estava discutindo com ele, deixando Zhongling sem palavras. E a irmã Evei? Ela também é magra. Zhongling não se conteve e disse, magra? Onde que ela é magra? Ela tem C. Zhang Shen disse. Que C? Zhongling não terminou de falar, e seu rosto ficou vermelho de novo, de repente, com dor. A irmã Evei estava certa. Você gosta de falar demais e ainda é safado. Ele lançou um olhar furioso para Zhang Shen e encerrou o assunto de forma decisiva. Foi isso mesmo que ela disse? Zhang Shen não ficou nem um pouco surpreso. Não vou mais falar com você. Ficar falando essas coisas. Zhongling bufou e realmente parou de falar com ele. Zhang Shen não se importou. Nesse momento, a dona pegou 2 garrafas de Haibi com canudos. Colocou na mesa deles. Zhongling pegou e bebeu. Depois de um tempo, Zhongling não conseguiu se conter. Afinal, ele estava ajudando a irmã Evei. Como não perguntar? Mas, também não podia perguntar diretamente. Então, ele sondou, dizendo, parece que você gosta muito do tipo da irmã Evei. Seu gosto é bem estranho. Eu também gosto do seu tipo. Zhang Shen disse com seriedade. Eu não gosto nada disso. Zhongling resmungou. Ele até o xingou. Esse cara não joga pelas regras. Será que ele não está provocando? Estou falando sério. Da última vez, eu até ouvi. Zhongling falou rápido demais e quase deixou escapar. O quê? Zhang Shen não entendeu. Nada. Ele balançou a cabeça rapidamente e pensou um pouco. Era melhor deixar claro. Você gosta da irmã Evei? Ele perguntou diretamente. Gosto. Que corpo maravilhoso. Zhang Shen disse. Não sou esse tipo de cara hétero. É, como namorada? Zhongling franziu a testa. Este cara está definitivamente fazendo de propósito. Isso não pode acontecer. Ainda sou jovem, não posso abandonar toda a floresta por uma única árvore. Zhang Shen foi decisivo, e Zhongling franziu a testa ainda mais. A situação não está boa. Então, o que significou aquela meia calça da última vez? Eu não. Também faz parte da floresta, talvez? Zhongling perguntou vagamente. Como é possível? Eu te convidei para jantar porque queria sua ajuda. Eu queria testar. Zhang Shen respondeu sem hesitar. Testar? Você chama isso de testar? Zhongling fez beicinho. Ei, não. Alguém como eu não é digno de ser sua floresta, é? Não subestime um reparador. Estou me preparando para um desenvolvimento profissional aprofundado. No futuro, vou ficar rico. Zhang Shen estava sério, e Zhongling só queria rir. Ela acha que esse garoto tem um parafuso solto. Manutenção domiciliar só rende dinheiro suado. Não nego que, depois de ficar bom nisso, dá para ganhar bastante. Mas o que isso tem a ver com ficar rico? Essa profissão tem um limite máximo. Sério.
Como ele não tem ambição nenhuma, a irmã Evei nunca se casaria com um reparador, certo? Afinal, ela é gerente de propriedades. E, para conseguir ser gerente de propriedades nessa idade, a família provavelmente tem alguma influência. Se ela concordar, os pais dela vão concordar? Sem planejamento nenhum, Zhang Shen não ouviu essas palavras em seu coração. Se ouvisse, acharia que Zhong Ling tem um parafuso solto. Casamento? Deixe pra lá. Estou feliz como reparador experiente. A esposa do vizinho não está boa, ou ter um filho na hora errada. Como pode ser tão rápido? Escondendo-se num túmulo. Vendo-a sorrir, Zhang Shen sabia o que ela estava pensando. O preconceito no coração das pessoas é uma grande montanha. Um técnico de manutenção não pode ficar rico? Você já foi um técnico de manutenção? Ah, não podemos dizer isso. Sem um dedo dourado, um técnico de manutenção realmente não pode ficar rico. Tá. Um técnico de manutenção tem um futuro brilhante. Eu te apoio. Zhong Ling também não tocou mais nesse assunto e procurou fofocas de alto grau para tentar entender que tipo de relacionamento ela tinha com a irmã Evei. Realmente, o momento em que a irmã Evei deu meias de seda para Zhang Shen destruiu muito a sua visão de mundo. Não poderia ser que a irmã Evei gostasse de homens jovens, querendo uma vaca velha comendo grama nova. Isso seria muito diferente da irmã Evei que ela via normalmente. Os dois conversavam sem compromisso, e Zhang Shen finalmente percebeu que essa garota estava tentando descobrir o relacionamento entre ele e Evei, não era? Com certeza, mulheres adoram fofoca, pensou ele. Carne de porco cozida chegou. Neste momento, a dona trouxe o prato. Depois que a carne de porco cozida ficou pronta, eles serviram o arroz primeiro. Em pouco tempo, todos os outros pratos também chegaram, mas eles já estavam esperando há quase 40 minutos. Vendo a comida na mesa, Zhong Ling não aguentou mais. Ela estava esperando há tanto tempo que estava morrendo de fome e imediatamente começou a comer com a cabeça baixa. Só que Zhang Shen estava ao lado dela. E sua maneira de comer estava reprimida, tornando-se muito mais elegante. Ela não conseguia comer mais. Realmente não consigo comer mais. Zhong Ling levantou a cabeça e soltou um arroto. Ela realmente comeu muito bem, mas mais da metade dos 5 pratos na mesa ainda sobrou. Chefe, a conta. Traga 3 embalagens para a viagem. Zhang Shen se levantou para pagar a conta na loja e também comprou as embalagens para a viagem. Zhong Ling ajudou a colocar a comida restante nas embalagens, carregando-as em sacolas plásticas. Só então eles saíram de lá. Já eram 8 horas, e a rua de lanches havia ficado movimentada. Todas as barracas estavam lotadas. Vendo lula na chapa, bolo de coxa de frango, legumes cozidos no vapor, kebabs, salsichas assadas, etc., seus olhos se arregalaram. Que pena, meu estômago está tão cheio que não consigo comer mais nada. Vendo como ela estava apertada, Zhang Shen achou engraçado e cedeu. O que você quer comer? Eu vou pegar na fila. Não precisa. Já estou satisfeita. Zhong Ling balançou a cabeça. Se soubesse, teria deixado um pouco de espaço no estômago. Zhang Shen não forçou. Afinal, ele realmente viu Zhong Ling embalando. Tudo bem, mas temos que ir rápido. Daqui a pouco terá mais gente. Não dá nem para sair. Zhang Shen cedeu. Zhong Ling olhou. Não é? Agora é a hora do auge da animação. Casais. Casais, famílias de várias pessoas, estão todos entrando agora. Em pouco tempo, está quase intransitável. Vamos sair rápido. Zhong Ling acenou com a cabeça, concordando plenamente. Resultado, quando chegaram ao meio, já estava lotado. Zhong Ling várias vezes. Quase caiu. Ei, Zhang Shen! Zhang Shen! Ele voltou a si e virou a cabeça. Não conseguiu encontrá-lo. Quando estava um pouco nervoso, de repente sua mão foi segurada. Ele levou um susto, pensando que em plena luz do dia, ainda havia quem assediasse. Estava prestes a gritar "peguem o assediador", quando ouviu Zhang Shen gritar: "Segure-se firme, se você se perder daqui a pouco, não me culpe." Zhong Ling o seguiu, ele puxando ela. Começou a empurrar para frente. Zhong Ling até ficou um pouco quente, seu corpo um pouco desconfortável. Queria puxar a mão, mas estava com medo de não conseguir sair, então simplesmente deixou que ele a segurasse. Ele estava puxando sua mão para frente, mas havia muita gente. Zhang Shen acabou de passar, e o espaço ao seu redor foi imediatamente preenchido por pessoas. De repente, alguém a empurrou, e ela cambaleou. Gritando de dor,
caiu para frente. Cuidado, momento crucial. Zhang Shen agarrou seu braço e o puxou para perto dele. Ele perdeu o equilíbrio por um momento. Imediatamente caiu nos braços de Zhang Shen. Ah, desculpa. Desculpa, não foi de propósito. Zhongling levou um susto. Tentou sair de seus braços, mas uma mulher atrás tropeçou de repente. Caiu em cima dele. Os dois, que estavam um pouco constrangidos, ficaram ainda mais próximos em um instante. A testa de Zhongling bateu na boca de Zhang Shen. Zhang Shen também se assustou. Droga, isso não vai causar um tumulto? Zhang Shen não se importou com mais nada. Apressadamente abraçou Zhongling, planejando sair o mais rápido possível, mas então, por alguma razão desconhecida, empurraram ele para a frente também. Os dois foram espremidos como se estivessem fundindo seus corpos. Estavam tão próximos. Zhongling sentiu claramente que tinha endurecido. Acabou, eu consigo sentir, ele não tem como não sentir. Estava pensando quando sentiu uma mão grande cobrindo sua bunda. Ela gritou e, ao se virar, viu que era uma mulher atrás dela. Nesse momento, ela estava resmungando, agarrando as pessoas dos dois lados, com medo de cair. Não era ele, então quem era? Estava pensando. Quando viu Zhang Shen grunhir e usar a força diretamente, puxando Zhongling para cima. Um braço na cintura, um braço arrastando, levantando. Arrancou-o da multidão e, ao colocá-lo no chão, puxou sua mão. E se enfiou ao lado, atrás de uma barraca. Zhang Shen estava xingando. Que situação! Zhongling também estava assustado. Olhou para o lado e perguntou à senhora da barraca. Senhora, por que de repente tem tanta gente? Hoje é feriado, mas normalmente não tem tanta gente de repente. A senhora também estava um pouco assustada. Muito perigoso. Zhongling ainda estava assustado. Olhou para o ferimento na mão e... a marmita caiu toda. Não dá, não podemos ficar aqui. Precisamos sair daqui o mais rápido possível, disse Zhang Shen. Eu sei. Mas para onde vamos? Está cheio de gente em todos os lugares. Zhongling olhou para trás da barraca, que estava cheia de pessoas. Por um momento, ele ficou perplexo. Assim não dá para ver uma saída. Precisamos encontrar um lugar mais alto. Zhang Shen disse, olhando ao redor, mas não adiantou. A multidão de cabeças era tão densa que era impossível encontrar um caminho. Zhongling também estava ansioso. Em sua mente, flashes de notícias sobre incidentes de atropelamento passaram. Quanto mais ele pensava sobre isso, mais assustado ficava. Seu rosto estava um pouco pálido. Zhongling, eu tenho uma ideia. Zhang Shen disse de repente. Que ideia? Zhongling olhou rapidamente para Zhang Shen. Você sobe nos meus ombros. Você consegue ver mais longe. Só tem um caminho para sair. Zhang Shen disse. Ah, subir? Subir nos seus ombros? Seu rosto ficou vermelho instantaneamente. Ele só sentiu seu corpo esquentando. Se fosse sua namorada, tudo bem, mas... eles não se conheciam há muito tempo. Isso, tudo bem. Não hesite. Vamos sair primeiro e depois pensamos no resto. Zhang Shen franziu a testa. Não é para se aproveitar. É que essa mudança foi muito rápida. Ninguém sabe de onde tantas pessoas surgiram de repente. Tudo bem. Zhongling também sabia que a situação era urgente e acenou com a cabeça. Zhang Shen imediatamente se agachou. Zhongling hesitou por alguns segundos antes de colocar uma perna no ombro de Zhang Shen. Antes que ele pudesse reagir, Zhang Shen agarrou-o com as duas mãos. Ele se levantou imediatamente, assustando Zhongling, que agarrou apressadamente a cabeça de Zhang Shen. Ei, não tape meus olhos, Zhang Shen disse sem jeito. Ah, desculpe, Zhongling soltou rapidamente. Ele se agarrou com força, com medo de cair. He. Não precisa usar tanta força. Meu pescoço, Zhang Shen gritou. O rosto de Zhongling estava vermelho. Ele rapidamente aliviou a força e se estabilizou por um momento. Finalmente, ele se sentiu muito mais aliviado, mas não ousava soltar as mãos, ainda precisava segurar um pouco. O cabelo de Zhang Shen, apenas essa sensação, fez seu coração disparar. Como isso pôde acontecer? Ele rapidamente olhou. Não pense besteira, Zhang Shen está vindo, Zhongling. Ele não entendia como Zhang Shen sabia o que ele estava pensando. No entanto, tendo sido lembrado, ele não ousou perder tempo. Ele rapidamente observou para os lados e, finalmente, encontrou um caminho. Ao longo da parede à direita, há uma plataforma na frente. Suba e você pode descer por ali. Aquele lugar não está longe do cruzamento, Zhongling gritou. Ok, disse Zhang Shen se abaixando.
Zhongling desceu de seus ombros e sentiu seu rosto queimar e suas pernas tremerem um pouco. Siga-me. Ele não teve tempo de pensar, e Zhang Shen já estava segurando sua mão. Ao longo da parede, eles avançaram, ultrapassando obstáculos e atravessando a multidão que esperava. Finalmente, eles chegaram ao lugar. Olhando para cima, era uma plataforma de 1,5 metros de altura. Eu não consigo subir. Zhongling estava quase chorando. Eu te ajudo. Zhang Shen o empurrou para frente. Zhongling segurou a borda com as mãos, tentando subir com força, mas era muito fraco. Ele simplesmente não conseguia subir. Foi nesse momento que uma grande mão o agarrou e, com um empurrão, o corpo de Zhongling foi empurrado até a metade. Nesse instante, seu corpo se contraiu. Mas sabendo que era um momento crítico, ele rapidamente usou mãos e pés, finalmente, com a ajuda de Zhang Shen. Ele subiu. Rápido, segure minha mão. Ele se virou e imediatamente se ajoelhou na plataforma, estendendo a mão para Zhang Shen. Não precisa. Zhang Shen disse, segurando a borda com as duas mãos e fazendo uma barra. Subiu direto. Zhongling brilhou os olhos. Não esperava que você fosse tão bom nisso. Sim, o professor de educação física ensinou bem, disse Zhang Shen. De pé na plataforma, de cima para baixo, Zhang Shen observou por um tempo. Descobriu que esta plataforma se estendia até a posição da interface. Neste momento, a escada Xiaoxi estava superlotada. Impermeável. Por que tem tanta gente? Zhongling também está com medo persistente. Se não fosse por Zhang Shen agora, ele realmente temia ser derrubado. Se houvesse um pisoteio, ele teria morrido. Não sei a situação, mas temos sorte. Podemos sair. Zhang Shen deu um suspiro de alívio. Embora esta plataforma seja estreita em alguns lugares e obstruída por dispositivos de cimento em alguns lugares, ela pode ser atravessada. No momento, não se preocupe em dizer mais nada. Puxou Zhongling para fora da plataforma. Neste momento, Zhongling não se importa em dar as mãos ou não. O mais importante é ir para um lugar seguro. Além disso, desta vez, muito obrigado a ele. Se não fosse por ele, Zhongling realmente não conseguia imaginar. Só que, na verdade, estava montando em seu pescoço. Só de pensar nisso, fico um pouco envergonhado. Venha. Você vai primeiro, eu te puxo. Aqui é um pouco alto. Eu te empurro um pouco. Ok, já chegou. Ao longo do caminho, Zhang Shen cuidou dela com atenção. Quando chegou à câmera, Zhang Shen deixou-se agachar aqui primeiro e, com um movimento, saltou da plataforma. Virou-se, abriu os braços e gritou para ele, pule. Eu te pego. Eu estou com um pouco de medo. Zhongling disse com o rosto pálido. Mas não posso descer. Deu 2 voltas. Ainda acho que devo descer de costas. Imediatamente agarrou a borda com as 2 mãos e estendeu um pé. Queria pisar na parede, mas não havia onde colocar os pés. Hesitou por muito tempo e ainda não desceu. Pule logo. Daqui a pouco vai ter mais gente, gritou Zhang Shen. Ok. Zhongling cerrou os dentes e desistiu. Imediatamente, Jian soltou a mão e o corpo tombou para trás. Ah! Ele gritou e, no instante seguinte, já estava sendo abraçado. Seu rosto estava vermelho, sendo abraçado com muita força, ou com as costas coladas. Vamos embora rápido! Ele nem teve tempo de saborear, e Zhang Shen já o tinha colocado no chão. Segurando sua mão, o empurrou para fora. Em pouco tempo, já tinham saído. Olhando para a entrada da rua novamente, descobriu que muitos jovens estavam entrando sem parar, e as pessoas lá dentro queriam sair. Resultado, um bloqueio direto. Que sorte! Zhang Shen soltou um suspiro de alívio, mas percebeu que Zhongling não disse nada. Inclinando a cabeça para olhar, só viu que seu rosto estava vermelho, deixando-se ser guiado pela mão, como uma esposa tímida seguindo. Também não demonstrou intenção de se soltar, apenas se preocupando em ficar tímido. Ele nem pediu para soltar a mão. Zhang Shen, é claro, tinha que aproveitar a oportunidade, segurando sua mão, até chegarem a uma pequena loja. Zhang Shen, você pode me soltar agora? Zhongling disse hesitante. Desculpe, a situação era urgente agora, esqueci. Só então Zhang Shen soltou a mão com relutância. Olhando novamente para Zhongling, aquele rosto vermelho, Felizmente, ele ainda voltou a si. Não ousou olhar para Zhang Shen, mas olhou para a entrada da rua. Percebeu que já havia sons de sirenes tocando. Vários gerentes e policiais também correram para lá. Que terrível!
Ele sentiu um medo persistente. Sim. Não sei o que aconteceu. Se acontecer um acidente, o problema será grande. Zhang Shen assentiu. Vamos embora rápido. Zhongling estava um pouco assustado. Não ousava ficar ali. Zhang Shen também assentiu e, em seguida, empurrou a pequena loja para baixo. Minhas pernas estão um pouco bambas. Você me carrega? Zhongling disse. Certo. Zhang Shen assentiu. Aquela situação agora foi realmente assustadora. Residencial Mantinfa. Zhang Shen parou na porta. Zhongling só se recuperou agora, descendo do banco de trás. Zhongling hesitou um pouco. Devo convidá-lo para entrar? Afinal, ele acabou de me salvar. Não seria bom nem oferecer um copo d'água, mas ao pensar no que aconteceu, ele ficou um pouco hesitante e não disse nada por um bom tempo. Ah, hora de pegar o carro. Zhang Shen estendeu o suporte. E lembrou. O que foi, menina? Por que está tão distraída? Ah, Zhongling assentiu, mas no final não teve coragem de convidá-lo para entrar. Pode ir, preciso voltar logo, senão não terei mais ônibus. Zhang Shen, então pode ir para casa na minha bicicleta. Uma ideia surgiu a Zhongling. Andar na sua bicicleta? Como você vai trabalhar amanhã? Perguntou Zhang Shen. Eu pego um táxi, não tem ônibus tão tarde. De qualquer forma, eu também tenho que ir trabalhar amanhã, disse Zhongling seriamente. Então tudo bem. Zhang Shen assentiu. Seria indelicado recusar essa gentileza. Originalmente, depois do jantar, eu deveria te levar de volta, mas naquela hora Zhongling tentou explicar. Mas Zhang Shen sorriu e disse, a situação é diferente. Eu sou um homem, não importa. Você é uma menina, não é seguro tão tarde. O certo é te levar de volta primeiro. Zhongling murmurou em concordância, achando-o muito bom. A irmã Eve estava certa. Pensou consigo mesma, mas logo acrescentou. Mas ele é realmente pervertido. Então vá com cuidado, disse Zhongling gentilmente. Sua voz estava cheia de preocupação. Pode deixar, estou indo. Zhang Shen disse, saindo de bicicleta, observando sua silhueta. Zhongling ficou olhando por um longo tempo antes de se virar para ir para casa. A voz de Zhongling está diferente. Zhang Shen pensou consigo mesmo. Realmente, nenhum método é tão eficaz quanto um resgate heróico. Antes ela era um pouco sarcástica. Veja agora. Tão gentil. Se esforçar um pouco mais, conquistá-la não é problema. Pensando nisso, Zhang Shen pedalou sua pequena bicicleta elétrica de volta para casa. Ué, não é a moto do Zhongling? Como é que o Zhang Shen está a conduzir? Yevei saiu do hall da administração e viu Zhang Shen a passar numa moto elétrica, a caminho do parque de estacionamento. Ela ficou logo confusa. Não é possível, este rapaz. Como é que ele pediu a moto emprestada? Ele sabe muito bem onde o Zhongling mora. É bastante longe daqui. Ele tem de conduzir de volta todos os dias para o trabalho. Ele trouxe a moto do Zhongling de volta. Será que ele foi a um encontro? Poderá dizer-se que ele é simpático e emprestou a moto. Mas já são quase 9 horas. O Zhongling sai do trabalho às 6:30. São quase 3 horas entretanto. Como é que não estariam juntos? Num instante, Yevei franziu a testa. Espera, que tipo de mentalidade é esta? Eles são jovens. É normal que se gostem. Ele abanou a cabeça, não pensando mais nisso. Chegou a casa, acendeu a luz e Yevei calçou as chinelas. Quando se virou, viu as meias de seda feias penduradas na varanda. De repente, sentiu-se péssima. Idiota! Mal pediu as minhas e já foi conversar com a irmã Ling, rangendo os dentes. Yevei pensou com raiva. Espera aí. No que é que eu estou a pensar? Yevei deu um tapa no rosto para se acalmar. Não é só para praticar a costura nas meias de seda? Mas, será que é mesmo só para praticar a costura? Estou mesmo a ficar maluca. Ela respirou fundo. Virou-se e foi para a casa de banho. Zhang Shen estacionou a moto no parque e subiu para casa. Inconscientemente, olhou para a porta ao lado e ouviu algum movimento. Há barulho. Ela deve ter voltado. Mas bater diretamente na porta não seria muito bom. Esquece. Volto para dentro. Zhang Shen murmurou para si mesmo e virou-se para casa. Assim que tirou a chave, a porta ao lado abriu-se. Zhang Shen, baixa orou. Irmã Zhang Shen virou a cabeça, e seus olhos brilharam instantaneamente. Baixa Oxiao estava vestindo uma roupa de casa cinza, calças de casa folgadas e macias e uma regata fina. Com um casaco de mangas compridas do mesmo modelo por cima. Tudo bem,
mas aquela regata fina era realmente sexy. O olhar de Zhang Shen ficou fixo nela, vendo a reação de Zhang Shen. O rosto delicado de Baixioxiao corou um pouco. Ela estava muito satisfeita com sua roupa e cobriu-se discretamente com o casaco. Então ele perguntou, você já comeu? Zhang Shen ficou surpreso. Não, que horas são? Como poderia eu não ter comido? Ainda não comeu. Zhang Shen ficou animado. Não pergunte por que ele respondeu assim. Digamos que foi uma mentira bem intencionada. Por que Baixioxiao perguntaria isso? Talvez ela quisesse convidá-lo para comer. Se ele dissesse que já comeu, não haveria continuação. Por coincidência, eu preparei o jantar. Está tão tarde, venha comer um pouco. Baixioxiao convidou calorosamente. É conveniente? Zhang Shen pensou consigo mesmo, com certeza, e perguntou imediatamente. Claro que é conveniente. Baixioxiao se afastou, sinalizando para ele entrar. Então, Zhang Shen nem voltou para sua própria casa e foi direto para a casa da senhora vizinha. Depois de entrar, Baixioxiao fechou a porta. Zhang Shen olhou ao redor. Ele viu que havia pratos prontos na mesa de jantar, e além disso, deve ter uns 6 pratos. Irmã, você come tudo isso sozinha? Zhang Shen ficou surpreso. O que eu como sozinha? Estou te convidando para comer. Quem diria que você voltaria tão tarde? Baixioxiao disse e rapidamente levou todos os pratos para a cozinha. Vou esquentar para você. Você prova minha comida. Por favor, me convide para comer. Zhang Shen riu. Hoje saí mais cedo do trabalho. Pensando que você me convidou para um banquete ontem, é claro que eu tinha que vir correndo. Comprei carne especialmente. Fiz carne de porco cozida com molho de soja, berinjela refogada e ovos mexidos com tomate. Todos são pratos caseiros simples. Não se incomode. Baixioxiao disse enquanto carregava 2 pratos para a cozinha. Assim que Zhang Shen viu, também ajudou, pegando 2 pratos e entrando. Ao levantar os olhos, viu Baixioxiao olhando para ele, vestindo aquelas calças de moletom cinzas. Apesar de largas, por serem de um material macio e justo, realçavam muito a sua silhueta. Ele ficou até com pena de desviar o olhar. Baixioxiao ajudou a colocar a comida ao lado do fogão integrado. Virou-se para pegar os outros pratos, mas, ao se virar, percebeu que Zhang Shen estava olhando, pela linha de visão, para as suas nádegas. O rosto dela ficou um pouco quente, mas, inexplicavelmente, uma alegria surgiu em seu interior, acompanhada por emoções como nervosismo e excitação. Então. Zhang Shen não esperava que ela se virasse de repente. Entregou a comida que tinha nas mãos para ele e se virou para pegar os outros 2 pratos. Sente-se ali e espere, estará pronto em breve, disse Baixioxiao. Apresse-se em virar a cabeça e mexer, com medo que ele veja seu rosto corado. Tão bonita, murmurou Zhang Shen. Baixioxiao ouviu isso. Seu corpo ficou rígido, mas ela fingiu não ouvir e acendeu o fogo, esquentando a comida. Depois que Baixioxiao terminou de esquentar a comida, Zhang Shen rapidamente se apressou em fazer isso. Em pouco tempo, ele já havia esquentado a comida, e até servido o arroz para ele. Com tudo isso, como é possível que ela não sinta nada por mim? Zhang Shen sentiu o coração aquecer. Talvez esta noite dê certo. Isso são 100.000 yuans. Especialmente aquele pacote misterioso, que é difícil de comprar mesmo com dinheiro. Mas, olhando para esses pratos, ele achou difícil comer, pois estava muito cheio. Se eu soubesse, teria guardado um pouco de espaço no estômago. Mas, você tem que comer. Coma rápido. Você trabalhou o dia todo. Seu estômago deve estar faminto, disse Baixioxiao, preocupada. Ao mesmo tempo, aqueles grandes olhos o encaravam sem piscar, e a paixão em seus olhos era impossível de esconder. Zhang Shen assentiu e pegou um pedaço de carne de porco cozida. Devo dizer, o sabor é bom, embora um pouco forte. Tem mais tempero, mas para as habilidades culinárias dele, está bom. Não há como evitar. Quem mandou ele ter habilidades de chefe de nível mestre? Qualquer falha é facilmente perceptível. Quanto a Baixioxiao, seu coração estava batendo cada vez mais rápido. Em um momento, ele se levantou de repente. Irmã, você... Zhang Shen levou um susto. Baixioxiao mordeu os lábios. Olhando para ele, com os olhos marejados, perguntou. O que você acha de mim? Zhang Shen parecia tímido, mas no fundo sabia muito bem. Uma frase aparentemente casual, mas combinando com a expressão dela, Zhang Shen sabia que ela não estava aguentando mais. Mas Zhang Shen ainda fingiu inocência. Irmã, você está ótima. Ainda me convidou para jantar.
Não estou perguntando isso, Eu estou perguntando. Ele corou e ficou vermelho, realmente envergonhado de dizer. Mas simplesmente não conseguiu se conter. Está perguntando o quê? Zhang Shen ainda insistia. Bai Xiao mordeu os lábios, e finalmente se arriscou. Zhang Shen, eu estou quebrada, preciso de reparos. Ele estava com vergonha de dizer muito claramente. Mas pensando que ele era um técnico de reparos, disse instintivamente. Eu também quero te ver dançar. A voz de Bai Xiao era como um sussurro, mas o tom era firme. Você não vai me culpar, vai? Eu acho que sou muito má. Mas, ele engoliu em seco. Eu gosto de você. Qual é a sensação de ser confessado pela vizinha? Incrível. É vingança. Ele é especial e não é nenhum santo. Já estava esperando por isso. Irmã. Zhang Shen gritou apaixonadamente. Jogou os hachis de lado, passou por cima e a pegou no colo. A flutuar nos braços de Zhang Shen, Bai Xiao não queria se mover. Nesse momento, Zhang Shen gritou, e o coração de Bai Xiao entrou em pânico instantaneamente. Fechou os olhos, fingindo dormir. Zhang Shen se divertiu. A vizinha fingindo dormir, tão adorável. Piscou os olhos, a espinha de peixe caiu. Reparo concluído. Obteve um grande prêmio misterioso. A recompensa foi emitida. Jin. O prêmio misterioso foi aberto. Obteve um baú de ouro. A recompensa foi emitida. Caramba, Tong Zigon é incrível. Zhang Shen não pôde deixar de exclamar. Nesse momento, sentiu Bai Xiao em seus braços se mexer levemente. Zhang Shen não pôde deixar de se divertir. Olhou para baixo e viu Bai Xiao abrir um olho. Estava olhando para ele secretamente, mas de repente viu que ele estava olhando para ela. Imediatamente fez um e enterrou a cabeça. Uau! Irmã, você não estava dormindo agora? Zhang Shen a empurrou um pouco. Perguntou com um sorriso. O rosto de Bai Xiao ficou vermelho, completamente envergonhada demais para falar. Desta vez está tudo acabado. Ele nem sabe como enfrentá-la. Zhang Shen não estava com pressa, mas pegou seu celular e olhou. 100.000 yuans já haviam sido creditados. Porra, isso é tão legal. Justamente neste momento, ele viu informações de reparo atualizadas acima da cabeça de Bai Xiao. Vizinha cuja temperatura corporal está subindo drasticamente. Está tão quente. Está tão quente. Eu quero me refrescar. Recompensa de reparo, redondo. Olhando para a alta e esguia vizinha. As informações de reparo brilhando acima de sua cabeça. Zhang Shen estava bastante animado. Embora fossem apenas 50.000 yuans. Embora o que diabos seja isso. Não pense que 50.000 não é dinheiro. Muitas pessoas não conseguem ganhar esses 50.000 em um ano. Mesmo que ele encontre um trabalho de escritório tranquilo, conseguir 3.000 por mês já é bom. Calculando. Não é um ano? E agora, ele só precisa se refrescar. Conseguir 50.000 é uma maravilha. É simplesmente incrível, ok? Um dia, logo pela manhã, Zhang Shen abriu os olhos de repente. Levantou-se num instante. Zhang Shen estava um pouco confuso, não é? Essa doença foi curada ou não? Minha recompensa. Ele rapidamente verificou a janela pop-up. Sem recompensa crítica. É verdade. Afinal, a recompensa crítica é uma questão de probabilidade. É normal não ter, afinal, já deu uma vez. Então, os 50.000. Então, ele pegou o celular e deu uma olhada. Eram 5 da manhã, e os 50.000 já tinham sido depositados em seu cartão. Ufa! Ele não pôde deixar de soltar um suspiro de alívio, completou, relembrando. Parece que foi realmente ontem à noite. Ah, não, eram 5 da manhã. Ele adormeceu antes mesmo de ter tempo de ver a recompensa, embora não se sentisse muito cansado. Mas a velocidade em que adormeceu foi particularmente rápida. A proteção dourada do corpo é poderosa, mas parece precisar de recuperação física. Zhang Shen sentiu a condição do corpo e achou que estava horrivelmente faminto. Agora, ele finalmente olhou ao redor. Bai Xiaomei estava ao lado dele. Isso, é claro, era normal. A senhora vizinha tem que ir trabalhar. É normal sair cedo. Ele estava um pouco envergonhado. Ele só dormiu às 5, estimando que, mesmo que ele saísse às 8, ele só conseguiria dormir o suficiente, contando o tempo para se lavar. Acho que só conseguiria dormir 2 horas. E ainda consegue trabalhar. Zhang Shen realmente admira. Enquanto pensava, a porta se abriu com um clique. Bai Xiao apareceu na porta. Você acordou? Bai Xiao perguntou com o rosto vermelho.
A voz era indizivelmente gentil. Você não foi trabalhar? Zhang Shen achou estranho. Eu poderia ir? Ela disse repreendendo. Zhang Shen coçou a cabeça. Realmente dormiu tão tarde. Liguei para pedir folga. Ele disse com o rosto vermelho. Desse jeito, como ele teria energia para ir trabalhar? Não tem problema, irmã. É bom que você também descanse um dia. Zhang Shen se levantou e disse sorrindo. Não é culpa sua? Bai Xiao lançou-lhe um olhar, e Zhang Shen riu sem graça. Nesse momento, Bai Xiao vestia uma camisola de seda gelada com alças finas. Nos pés, usava chinelos de cristal, com os dedos dos pés brancos e macios e as pernas retas. Combinada com essa camisola, ela estava simplesmente deslumbrante, irmã. Ele tinha acabado de dizer uma palavra quando Bai Xiao se assustou e disse apressadamente. Não pode. Zhang Shen ficou sem palavras. Não é como se eu estivesse pedindo comida para você. Não pode. Vamos pedir comida para a viagem. Estou com muita fome agora. Ao ouvir isso, o rosto de Bai Xiao ficou ainda mais vermelho. Ela não esperava ter pensado errado. Ela mordeu os lábios e olhou para ele com timidez e raiva por um tempo antes de dizer, saia. A comida já está pronta. Zhang Shen, não é apropriado. Então eu teria que acordar ainda mais cedo, certo? Zhang Shen assentiu, mas também achou um pouco estranho. Embora ele tivesse feito algo ruim, essa vizinha, senhora Bai Xiao, não o odiava. Na verdade, ela até parecia um pouco tradicional. Normalmente, se ele se levantasse agora, Bai Xiao deveria mandá-lo embora rapidamente, enquanto ela se debatia em dúvidas e arrependimento. Pensando na noite passada, inesperadamente, ela agiu como se nada tivesse acontecido. Ei, também não é como se nada tivesse acontecido. Veja como seu rosto está vermelho. Obviamente, ela ainda está tímida e nervosa. Isso é requinte, Zhang Shen pensou, divertido. Asterisco clique asterisco a porta se abriu e Bai Xiao espiou primeiro. Depois de confirmar que não havia ninguém no corredor, ela se apressou em voltar e disse em voz baixa. Não há ninguém lá fora. Saia rápido. Não tem estado sempre vazio? Zhang Shen sorriu, tão aberta dentro de casa, mas tão hesitante do lado de fora. Ok, vá logo. Não deixe ninguém ver. Bai Xiao implorou com o rosto vermelho. Zhang Shen sorriu e parou de provocá-la. Ao sair pela porta, ele disse, então vou voltar e me arrumar primeiro. Tenho coisas para fazer mais tarde. Ligarei de volta. Bai Xiao assentiu. De repente, ele deu um passo à frente, assustando Bai Xiao. Não dá mesmo. À noite, pode ser? Zhang Shen assentiu. Ele, um jovem rapaz. Como iria comer o suficiente? Vá logo, senão vai ficar tarde. Bai Xiao, envergonhada e irritada, apressou. Só então Zhang Shen se virou e voltou para sua casa. Bai Xiao ficou parada olhando por um bom tempo. Só então se virou, fechou a porta e ligou para o professor Huan. Para ter certeza de que ele estava em casa naquele momento, Zhang Shen só então tomou banho, trocou de roupa e desceu apressadamente. Quando chegou ao condomínio, que o professor Huan havia lhe enviado a localização, já eram 9h30. Ele discou o número. A ligação foi atendida rapidamente. Professor Huan Zhang Shen. Chegou. Ok. Espere um pouco, vou te buscar lá embaixo. Ok. Em pouco tempo, o professor Huan chegou à entrada do condomínio. Professor Huan. Zhang Shen o cumprimentou ao vê-lo chegar. Seus olhos não puderam deixar de varrê-lo de cima a baixo. Calças de moletom largas. Jaqueta de moletom larga, combinação de cores preto e branco brega, combinada com um par de tênis simples. Em teoria, não deveria ser bonito, mas combinado com os traços faciais delicados e elegantes do professor Huan e aquele cabelo curto dividido em 4 e 6, não importa como olhe. É um broto de beleza. Zhang Shen achou um pouco estranho. Na escola, o corpo não era assim. Em dúvida, seus olhos não puderam deixar de olhar para o decote, vislumbrando a linda clavícula do professor Huan. E alças pretas nos ombros. Parece ser uma regata justa. O quê? Tem alguma coisa em mim? Vendo o olhar de Zhang Shen, o professor Huan olhou para si mesmo de forma estranha. Sem problema, cola bem, aparentemente, embora por baixo das calças de fato de treino estejam calças de yoga, e por baixo do casaco de desporto, um top de yoga. Mas isso é o que ele usa em casa, quando pratica yoga sozinho, ao encontrar a antiga aluna. Claro que não pode vestir-se assim, então, simplesmente veste-os por cima. Também não há estrada,
O que é que este miúdo está a olhar? Não, é que sinto que a professora Huan está especialmente charmosa hoje. Não sei se é impressão minha. Zhan Shen sorri, e a professora Huan sorri também. É bem simpático, vamos, diz. Vira-se e leva-o para dentro do condomínio. Zhan Shen segue-o atrás, o olhar fixo nas calças de fato de treino largas. Morri, está tapado, mas afinal. Ela é professora de educação física, também faz aeróbica e yoga. Este corpo é absolutamente top. Rapidamente, os dois chegam ao 18º andar. Abrem a porta e entram. O interior é espaçoso e luminoso, a decoração é de estilo minimalista. A casa também está limpa e arrumada. À esquerda há uma grande janela panorâmica, onde agora está estendido um tapete de yoga. Ainda há vestígios de suor. Primeiro bebo um gole de água. Huan Jiao vai ao frigorífico na cozinha e entrega-lhe uma garrafa de água. Obrigado, Zhan Shen diz educadamente. Huan Jiao sorri. Nunca imaginei que te tornarias um reparador depois de te licenciares. É para sobreviver? É difícil encontrar trabalho? Zhan Shen pergunta. Precisa da minha ajuda? Huan Jiao pergunta. Não precisa. Este meu trabalho de reparador está a correr muito bem. Ganho bastante dinheiro a fazer reparações ao domicílio num dia. Zhan Shen acena rapidamente com a mão. Trabalhar como um burro. Isso é impossível. Não é bom ser um reparador feliz? Ok. Na verdade, também não posso ajudar muito, diz Huan Jiao, olhando para ele durante algum tempo. Estranhando, a tua tese está boa, melhor do que quando andavas na escola. Não é um elogio, ela realmente acha que a tese de Zhan Shen está muito boa. Ele pratica aeróbica há anos, e consegue perceber de imediato a aura de alguém que se exercita, diferente de quem não o faz. O semblante de Zhan Shen estava bom até demais. Zhan Shen não se surpreendeu nem um pouco, achou ótimo. Ter um corpo forte é o básico, afinal, ele ganhou o baú dourado. Como não estaria bom? Cheio de vigor, e ainda por cima, com o intestino em perfeitas condições, a absorção de nutrientes é excelente. A saúde é fundamental, continue se exercitando no futuro, disse a dona de casa gentil. Só então ela entrou no assunto. Vários aparelhos na minha cozinha estão dando choque, e hoje de manhã. Parece que a tomada também estava dando choque, e eu senti cheiro de queimado. Você pode dar uma olhada. Não conseguir encontrar não tem problema, pode ficar tranquila, com certeza vou encontrar. Minha técnica é muito boa, disse Zhan Shen com confiança, mas a dona de casa não se importou. Como um estudante recém-formado poderia ter uma boa técnica? Ela já tinha chamado vários eletricistas. E nenhum deles encontrou a causa. Além do mais, quando os eletricistas vêm, eles pelo menos trazem ferramentas. Ele nem sequer trouxe uma chave de fenda. Parece muito pouco profissional. Mas ele só queria ajudá-la. E não conseguir encontrar não tem problema, ao ouvir a sua confiança. A dona de casa gentil o levou para a cozinha. A base do bule está dando choque. Às vezes a parede também dá. E ali dentro de uma tomada, está tudo preto. Ela explicou detalhadamente. Zhan Shen, por sua vez, estava atento a tudo, mesmo sem ferramentas, já tinha várias soluções na mente. As causas de fuga de corrente são muitas, como isolamento danificado dos fios, umidade no ambiente, mau contato, envelhecimento de componentes, etc. Mas resumindo, há apenas duas causas. Problemas com o fio terra e problemas com o fio neutro e o fio fase. Geralmente, em caso de fuga de corrente, o disjuntor diferencial residual, DDR, desarma, mas Zhan Shen olhou e não viu nenhum problema. Essa situação é realmente um pouco estranha, embora ele tenha a enciclopédia de eletricidade. Mas ele tem que investigar a causa, afinal, não é como se ele pudesse ver a corrente elétrica diretamente. E aí, consegue descobrir? Perguntou a dona de casa gentil. Vou primeiro verificar toda a fiação da casa. Zhan Shen disse. Tudo bem. Huan Jiao acena com a cabeça. Vou ao banheiro. Pode descansar primeiro. Ok. Zhan Shen acena com a cabeça, preparando-se para ir até a chave geral, para verificar o fusível, mas provavelmente não há problema. Afinal, o eletricista,